Salve, meus caros! Mais um episódio começando aqui do Além da Imagem. E claro, né, a gente costuma trazer vários profissionais assim que é da área da fotografia, do cinema, mas a gente tem que agradecer aos anjos e santos que estão ao redor da tecnologia. São os nossos médicos, entre aspas, e eu vou conversar com um dos mais responsáveis, um dos mais famosos. Tanto que assim, você vai ver que na mesa dele tem 3 celulares, porque o cara não pode ficar inacessível em nenhum momento. Então vou conversar hoje com o famoso Rambinho, Renato Berto, da RBR Assistência. E aí, meu caro? Opa, e aí, pessoal, Renan, tudo bem? Cara, que massa. Prazer, desculpa essa correria de agenda, mas estamos aqui, eu tô muito feliz, cara, muito feliz de estar aqui contigo e bora. Que da hora. Não, a gente teve uns tropeços aí, né? teve umas pedrinhas lá, mas nada que colocar o 4x4 e passar por cima. Exato, não, tá muito de boa. E é um negócio que eu sempre falo assim, cara, esse nosso mercado, ele é tão amplo, né? Ele é um leque de várias coisas. E a gente nunca pensa, assim, cara, e se meu equipamento quebra? Uhum. E se dá um problema? Né? E brasileiro tem mania de não ler manual e partir pro lado da gambiarra. E o que mais pega é que assim, principalmente com cabo, que muitas vezes o pessoal não dá nada pro cabo. Quem tem um, não tem nenhum. Quem tem 2, tem um. Essa regra eu aprendi desde cedo também. E o que acontece? Muitas vezes, na hora do sufoco, um cabo pode parar uma produção inteira. Eu já vi isso. Por causa de um cabo separa uma produção gigantesca, né? Principalmente aquelas câmeras profissionais de cinema mesmo, que o controle dela é todo pelo monitor. Então, assim, o que faz a comunicação da câmera para o monitor é o cabo. Já vi ali, o pessoal, e aí, tem reserva? Não, não tem, e agora? Fodeu. Parou tudo. E aí não tem como partir para um lado manual, tem que esperar trocar o cabo. Tem que esperar trocar o cabo. E aí, se o cara não tem cabo, ele vai ter que se virar de algum jeito. Aí não adianta. Então, já vi vários casos. Então, uma das primeiras coisas que pega na parte de manutenção é assim, você tem que ter um backup de alguma coisa, principalmente cabo. Você tá com cisma de alguma coisa do equipamento? Vai lá, checa de novo, dá mais uma olhadinha, sabe? E é assim, e não pode ter pressa. Não pode. Você tem que ir na boa. E outra, o principal, muitas vezes vem do emocional da pessoa. É aquela situação que você sai de casa já, meu Deus, vou ter que fazer isso, aquilo. Se já tá assim, já começa por ali, você tem que se tratar primeiro. Isso... É aquele lance de que, assim, não deixa a sua impressora saber que você tá com pressa. Isso mesmo. Nossa, cara, tá aí uma coisa. Se eu tivesse que trabalhar com impressora, eu acho que, acho não, tenho certeza, eu já tava perdido, porque pensa num bichinho ingrato, impressora. Não, tem vida própria aquela porra. Não, é possível, sério. Cara. E assim, é uma das coisas que eu brinco com o pessoal, que equipamento, ele tem ouvido e sentimentos. Se você fala alguma coisa dele, ele faz um protesto e fala, agora eu parei. O que você vai fazer agora? Você entendeu? Senta então, e chora. Impressora comigo, eu já olho assim, eu até me afasto, eu peço pra minha esposa, ó, resolve aí, porque impressora comigo não dá certo. Ela já sabe e já vai na frente. Massa. Eu tenho uma ótima pergunta pra você, mas antes, canequinha de presente. Ah, não acredito. Nosso primeiro lote de canecas, exclusivo para os convidados. Então, essa é para você levar para casa. Ô, louco. A nossa logo do Além da Imagem. Linda. Que muita gente... Não sei se muita gente consegue ler, mas assim, o próprio A, né? É um A em cima, um D embaixo e um I. Então, assim, é o Além da Imagem. Legal. E as 3 cores, porque a minha empresa se chama 3RP, né? Porque nós somos em 3 irmãos. É Rômulo, Renan e Rafael Prando. Então, cada cor para simbolizar os três R's. Eu adorei. E em falar em logo, ó, tem uma lembrança lá vem. Também. Uma não, né? Caralho, mano. Aí, caralho, olha isso. Porra. Ah, agora sim. Agora sim, bonezinho da RBR. Red Bull Racing. Nada, agora entrou no assunto aí de logo, até explicar pro pessoal ficar curioso, né? RBR, ela surgiu em 1991 com a chegada do Rafa no mundo, que é o meu irmão mais novo. Teu irmão de 91, então. 91. Aí o que acontece? Tem a Bruna, Rafael e o Renato, sou eu. Então ficou RBR. Olha só, mas você quer me comer mais tarde? Você viu? É chocolatinho com licor ainda. Eu não tô depilado, velho.
Vai que rola um clima. Porra, valeu. Aí, o que acontece? Foi o meu velho que fez, né? Na real, perdão, não é 91, é de 1990. Uhum. Perdão, comi um aninho aí fácil. Agora aí, não sei se vai servir, vai ficar tão empaquito, hein? Vai ficar com os peitinhos aqui marcando, cara. Assim que é bonito, que charme. Ah, mas, cara, é legal esse lance da história do logo, que é uma coisa muito íntima, né? Aquele lance de criatividade, sabe? A questão do azul, principalmente, foi eu que escolhi depois, porque o azul, pra mim, ele acalma. Sim. Eu gosto muito da cor azul em si. Ela dá aquele momento relax, sabe? Então... Mas é azul e verde, né? São as cores mais calmantes porque é a cor da natureza, né? Céu e floresta. E uma coisa curiosa, até falando um pouco de luz, no aquário lá eu quis inventar uma moda, né? Aí coloquei aquele LED RGB, né? Tipo, tem a luz própria para aquário, pessoal, eu sei. Só que eu quis deixar o aquário bonitinho, coloquei o LED RGB. Dá um charme. Matou todos os peixes. Nada. É assim, tá verde, azul, branco... Eles estão lá de boa com a música do Bob Marley tocando de fundo. De repente, quando entra o vermelho, é aquele rock pesado, bate-cabeça, os peixes começam a circular. Sério? Juro, a luz tipo, vermelha... Como é que chama? É aquela rodinha de punk que eles ficam se batendo. Então fica bate-cabeça, né? Os roqueiros. Então, o que acontece? Quando a luz vermelha entrava em ação, os peixes ficavam loucos. Aí eu já tirei na hora. Juro. É assim, pessoal, não fazem esse teste em casa. Não fazem esse teste. Eu fiz porque eu gosto de fazer essas coisas de LED, essas brincadeiras tudo, mas eu tirei na hora. Aí eu comprei a lâmpada neutra, própria para aquário, os peixes voltados com o Bob Marley lá de boa. Estão mais na paz. Estão mais na paz. Mais tranquilo. Tem um lá que ficava assim, batendo no vidro assim de boa, sabe? Bem lesadão. Aí quando eu coloquei o mais chapado de tudo. Essa luz vermelha, ele até parou. Eu falei, nossa, acalmou ele, a luz vermelha e os outros ficou louco. Caralho, que viagem. Sério, cara. meu, mas o ideal é assim. É a luz neutra e acabou, pessoal. Não vamos inventar, não. Mas vamos lá, então. RBR não tem nada a ver com Renato Berto Rambinho. Não, é Renato, Bruno e Rafael. Renato, Bruno e Rafael. 1990. E pro cinema mesmo, ela veio ao mundo em 2005. Quando comecei a trabalhar na Câmera 2, com o Valdir Colani e a Suzy. Aí, em 2009, fui para a JKL, que é o João da J, né? O paizão também. Adotou bastante gente, ensinou bastante coisas diferentes pro pessoal. Como o Valdir também, né? Porque é aquilo, quando você conversa com pessoas com mais experiência, não tem um dia que você não aprende. Sim. E com esses dois, você aprende muita coisa. Aí, em 2016, em paralelo isso, a RBR já existia desde 2005. Aí, em 2016, eu resolvi abrir minha própria sede. Aí, hoje eu tô à frente da RBR. E, com isso, em 2020, a pandemia, né? 2020. É porque eu era 100% cinema. Cinema até 2020. Em 2020, descobrimos um jeito de trabalhar, reinventamos, né? Porque o cinema em si congelou. Parou tudo, né? Parou tudo. Aí veio a live, veio o broadcast, aí veio os filmmakers, que os filmmakers eles engataram também de 2020 pra cá. E igreja, principalmente com live. Ah, verdade. Igreja tá muito moderna. Esses caras estão usando câmeras que o pessoal usa para filmagem de cinema já. Não as grandonas, mas as de médio porte. Sim. Sabe? Coisas de... Vamos falar de algumas marcas. Red, Blackmagic, Sony. Estão mega profissionalizadas, então. Estão usando já equipamentos nesse porte. E com isso, de 2020 para cá, agregamos mais essas cartas, né? Atendendo o pessoal de igreja, broadcast e filmmaker. Porque realmente a gente teve que aprender a trabalhar. Assim... Mas o que diferenciava, assim? Porque, tudo bem, no cinema você tem, assim, umas câmeras mais de grande porte, né? As Arris, nem sei qual mais que tem, porque não é tanto o meu universo. Mas já trabalhava com os monitores, com as lentes, mas só cinema. O que diferencia do cinema é aquela... Até postei ontem um videozinho um cartoon do desenhista indo formatar o cartão. Sim, da Red. Você entendeu? Então é aquela pressão, porque na época da película era como? Um rolo de 120 metros, a velocidade normal, 24 quadros,
dura 3 minutos. Um rolo de 120 metros, 3 minutinhos. E era um rolo que você tinha que descarregar ele numa tenda ou num saco preto. E não podia entrar nada de luz, que senão você perdia o material. Sim. E você só viu o resultado depois de passar para o telecine. E o pessoal usava o monitor de vídeo assist como referência. Hoje, com o digital, você já tem a vida mais suave, que você consegue pegar o material ali na hora, passar para o JT, o logger, né? É o antigo logger, né? O antigo logger, que é o profissional responsável, né? E ele vai ver o material ali na hora para ver se realmente carregou e faz um backup e tal. Então, o que acontece? O cinema é o seguinte, se uma câmera dessa para lá, cara, é jogar água no formigueiro. É aquela correria, aquele desespero, porque é a locação cara dos equipamentos. Aí tem o ator, a atriz. O custo de uma produção de cinema é muito alto. É né? surreal. Muito então, alto. assim, eu lembro com meus 19 anos, indo para Santana do Parnaíba, estúdio da O2, comercial da escola. Não tem como, quando a gente fica traumatizado, você lembra até que posição o sol tava no dia. Porque você ficava olhando, clamando pros deuses, falando, me ajuda. Aí tava com o Serginho Tavares, que é super amigão nosso, assistente das antigas. Ele não filmou dilúvio, mas pisou na lama. Ele é bem das antigas, cara, é muito. E tinha um magazine, que é o estojo que vai o filme, travou o filme lá dentro. Aí, na época, o pessoal da câmera 2 pediu pra ir até lá pra poder extravar o negativo e deixar ok. Cara, mas eu transpirava. 19 anos, cara. aquele set gigante. Mas aí travou na parte que já estava sendo velada ou na parte que ainda Não, estava... ali aquele negativo já era. Aquela lata em si já era, quando embolou, o pessoal já parou por ali. Ah, tá. E Já que sabe acontece? que embolou, fodeu, para tudo que isso aqui tá perdido. Acabou. Aí, cada câmera, na época, acompanhava 3 estojos. Então, calcula a rota comigo. Se cada estojo com um rolo de 120 metros, 3 minutos... Tem 9 minutinhos. Então, assim, com 2 rolos ali, você ficava muito mais refém. Então, eles precisavam daquele estojo funcionando. Então, por isso que tinha que arrumar na hora. Porque na época não tinha backup. E quem tinha 10 câmeras de película, saía as 10 câmeras de película por dia. Caralho. Juro. E vamos dizer, naquela época, parece um ancião, né? 1900 e... voltar no tempo. Aí, naquela época, era monitores de tubo. Então, assim, era baterias de chumbo ácido. Os cabos de vídeo não é os SDI hoje, que tem que ser aquela mega marca, conector, não. Era cabo de guitarra, colorido. Aqueles cabos. Tipo o P10? Aquele cabo colorido roxo, vermelho. Sim. Isso era dos cabos de vídeos, porque era composto. Que loucura. Nem componente era, que é o RGB individual. Era o amarelinho ali, era o RCA, que você tirava o RCA e virava um BNC. Então, assim, o kit era o quê? Um monitor VHS, um Xuxinha, né? Aquele combo de VHS, e um monitor de tubo sem gravador. E na época o Video Assist tinha um boletim que ele marcava de tempo a tempo, era o take tal. Caramba, ele nossa, era bem mais Você rústico, tinha um então. diário de bordo. Hoje, com a tecnologia, tem aparelhos, exemplo, o Pix 240, que era um equipamento voltado para o áudio, e a galera adotou ele para vídeo. Para você ter uma ideia, ele tem uma função que se habilita lá, exemplo, a reflag. Você clicou REC na câmera, ele dá REC sozinho nele. E via cabo SDI, um único cabo. Que foda, cara. É outra coisa. Eu não tenho... então, por isso mesmo que eu perguntei, porque assim, eu acho que quem vai te assistir bastante esse episódio aqui vai ser uma galera do cinema. E eu sou do still, né? O que vocês chamam de still, que é a fotografia. E o nosso esquema, ele é muito mais simples, né? Ele é um grupo muito enxuto de pessoas. Eu, no máximo, 2 assistentes, quando precisa de 2 assistentes. E pouquíssimas pessoas, pouco cabo, é uma câmera, os flashes e... Mas pega a produção de cinema, né, cara? Envolve desde maquinária, estúdio, tudo. Até o pessoal que faz aquele prato, como eles falam? Pack shot, meu Deus. Plate. Plate, que é o prato decorado, com aqueles efeitos. Ah, tá. Não, é tem os efeitistas. Isso. Cara, é surreal. Esse da escola mesmo, eu lembro que quando eu cheguei no estúdio, tinha aquelas palhas imitando cevada no chão. Sim. E aquele monte de gente em volta, eu lá tirando o filme, limpando.
E assim, é tenso. Ah, e teve um outro muita caso. gente, cara. Esse caso foi muito engraçado. Eu cuidava na JKL de um equipamento chamado Splash Bag. É um saco plástico que acomodava a câmera e você colocava na água. E Tipo aqueles epilocks assim? isso, mas só que era um submarino, só que de plástico. Uhum. Assim, era uma bolsa mesmo. E o próprio nome dele diz, ele era para você submergir de leve e dar um splash com a água ali, acabou. Não mergulhar ele e arrastar ele com alta velocidade. Sim. O que o pessoal me inventa? No dia do meu aniversário, pessoal, já anota aí, dia 22 de agosto, tem que cair presente. Tá chegando, tá chegando. Aí o que acontece? Tem um clube ACM, Clube de Moços, no Heitor Penteado. Sim. Aí eu tava pra soprar a vela do bolo, me ligaram, o splash bag tá entrando água. Aí, cara. Cara, eu deixei acho que a vela do mesmo jeito. Saí correndo, meu pai ainda tava nesse plano, foi e me levou até lá. Colocaram numa piscina aquecida. Um saco de plástico, Pô, que é dilatou, todo né? colado. É daquele plástico incolor. Sabe quando o plástico fica leitoso? Se você ter uma ideia como aqueceu. E o pessoal fez uma tractana, foi até o meu amigo André Veloso, né, Veloso? As roubadas que você me coloca. O pessoal tá fazendo comercial do Cielo, o nadador. Sim. Fizeram uma chapa em L, que desce pra água, e colocaram um splash bag debaixo da água, e ficava 2 caras lá de fora empurrando Ah, pra seguir pra ele, seguir né? ele. Mas só que, cara, o splash bag ele é pra ficar meio paradão, que nem um peixe-boi, a água vem, luf, acabou. E ele não tem aerodinâmica pra cortar água, porque o vidro é quadradão na frente, ele afunila depois. Nossa, Entendeu? então a pressão que você tá fazendo, exercendo ali só pra mover aquilo lá dentro da piscina. Resumindo, lá dentro tem um apito, tem uma sirene, né? Que quando entra a água, ele apita. Quando eu Uns 2 cheguei, segundos. quando eu abri a porta, que eu já escutei ele apitando, cara, a lágrima só escorreu. Não sei se estava saindo mais água do splash ou de mim chorando, porque Nossa, a cara. costura dele tava tudo assim, no limite. Aí levei um kit de silicone, fiquei lá resolvendo, porque esse equipamento só tinha um, era muito exclusivo, tava usando a 435 da ARRI na época. A sorte que por ser câmera de película, não tinha tanta eletrônica, então até onde a água chegou ali da piscina, que é uma água doce, tudo bem que tem cloro e tal, mas não atingiu boa, tanto, né? Não é aquela água salgada que já vai e entra corroendo Na todo o água, mecanismo, né? água salgada, até uma dica pro pessoal de manutenção aí, se caso tomar um caldo. Teve até um amigo esses dias com uma Cisca Pro. Foi filmar na praia, aí que o pessoal esquece que assim, quando a água bate em você, ela sobe. Sim. Então não adianta você calcular só a altura da sua mão ali e tchau. Não, a água, quando bater, ela vai subir um pouquinho. Resumindo, bateu na Cisca Pro dele nova, tava com plástico na tela. Puta merda. Aí, primeira coisa que ele fez, ele me ligou, o que eu faço? Eu falei, tira a bateria e não liga de novo. Ele, nossa, acabei de fazer isso é fumaça. Então, Torrou teus circuitos internos não, aí, total. deu PT, já tá entrando, vendo se o seguro dele cobre, porque a maioria dos seguros não cobre. Cara, eu acho que o meu cobre. Não, o meu tem uma cláusula adicional que eu contrato à parte. Tá vendo? Que é a mesma porra que deu quando teve o... Por isso que 2020 foi foda, né? Porque teve as enchentes Sim, e depois veio a pandemia. vou contar que isso daí já também Nossa. desse alagamento. Esse daí... Aquele foi louco. Aí o que acontece? Quando você tem um equipamento molhado, é água doce, tira tudo que é bateria e deixa ele secar ali naturalmente. A maioria das vezes não precisa fazer nada. Já volta ao normal. É água salgada, para. Não coloca bateria, não coloca nada. Tem que fazer a limpeza urgente. Não é muito louco, porque a gente aprende isso não sei, na aula de ciências, na escola, né? De você pegar um copo de água, colocar sal, aquele altamente indutor de corrente elétrica. Sim. Né? Mas sabe o que acontece? É a hora do desespero. Sim. Na hora do desespero, você vai A fazer razão tudo, vai embora, não cara. esquece. Primeira coisa que você sente é a boca seca, o coração acelerar. E o cu apertando. Não tem como, já fica aquela, assim, tá lá na filmagem, tem câmera backup? Não, é aquela ali, é a principal, é a backup, é tudo, entendeu? Então, Aí assim, que entra, quem tem um não tem nenhum. é difícil, cara. Por isso, tem um amigo que ele trocou de câmera, aí ele falou, eu vou vender essa minha câmera. Eu falei, tá, essa câmera vai te agregar alguma coisa, se você vender ela agora? Eu vou vender porque ela vai ficar parada. Eu falei, você pensou em ter ela como backup?
Aí ele falou, não. Eu falei, então, pensa nisso aí. Ela pode te ajudar numa situação. Não, e foi o que aconteceu com essa minha aí. Eu tenho minha Canon de 21 megapixels, Aí. que assim, olha só como Deus é incrível, cara. Eu cheguei a botar ela à venda há uns 2 anos atrás. Porque assim, um DS Mark III, que é aquele tijolão. E eu não usava, tava lá. Por quê? Porque eu tenho a Fuji. E aí, cara, falei, eu vou vender. Tá aqui, ocupando espaço, não uso mais, não sei o quê. Cara, aí deu ano passado, quando essa foi pra assistência. A gente já vai falar também o caso dela. E, cara, o que me... Assim, claro, a gente pode alugar e tudo mais. Mas assim, cara... Eu tenho essa, cara, eu posso usar ela tranquilamente. Renan, é assim, se não vai te prejudicar nada manter, aquele equipamento vai te ajudar muito, ainda. Muito. Porque não é aquela coisa, chegou um mais atual, isso aqui não vai usar. Não, cara, uma hora aquele equipamento pode te ajudar. Exemplo, muitas das coisas da oficina do meu pai, que ele tinha uma oficina de equipamentos domésticos. E eu guardei algumas coisas que é de decoração até da minha loja, aparelhos antigos. E eu lembro até hoje eu jogando no Descarte um conversor, um transcoder de cor. Até hoje faz falta esse aparelho. Você não tem ideia. Mas é do tipo que vai acumulando também? Isso aqui um dia pode ser que talvez... Então, o que acontece? Você já perdeu essa... Eu tenho esse probleminha de guardar algumas coisas, mas sabe o que acontece? A maioria das coisas que eu guardei tá me salvando. Olha só. Você entendeu? Então, assim, não adianta. Esses dias mesmo, eu guardei uma sucata lá de uma Blackmagic. Eu montei uma moto com sucata. Sim, eu vi. Montei. Cara, eu nem esperava que a moto ia ficar tão bonitinha daquele jeito. Ficou da hora. Aí, guardei uma sucata de Blackmagic que tava toda torta. Aí, um dia um cliente me ligou, você tem esse parasol aqui do bocal? Ninguém tá tendo pra venda. Aí eu fui lá na minha garagem, no depósito que eu tenho, no meio da sucata, que desrosquei e falei, tem? Tá aqui. Olha só. Entendeu? Então, assim, se tem como armazenar, beleza, guarda. Agora viu que já tá prejudicando, aí parou, né? Aí complicou. Aí tem um limite. E vem cá, a gente falou do que significa o RBR, mas da onde que vem o rambinho? Esse daí foi Porque olha só, eu falei pro pessoal aqui, falei, não, vou conversar com o Rambinho. Que Rambinho, cara? Eu falei, não, é o Renato, da RBR. Aí eles foram ver, né, foram te seguir lá no Instagram e falaram assim, cara, mas lá tá Renato Rambinho, Rambinho mesmo. Aí eu expliquei, porque eu acho que eu sei, mas... Cara, eu entrei em 2005 na Câmera 2 para ajudar o pessoal a organizar material pesado. Então, assim... Só um parênteses, eles eram uma locadora. Isso, a Câmera 2. Na meados de 95 até 2016, que é a data próxima, assim, da Câmera 2. Eles eram a primeira, segunda maior locadora do Brasil. Caralho. Porque na época só tinham 4 locadoras. Era a JKL, Câmera 2, Central de Locações, que é a CLP, e a Cinepro. Tinha o Márcio Langiani, isso. Eram essas 3 câmeras, essas 3 locadoras que tinha. Era só. Assim, geral. Era só. O Brasil todo era só. Essas 3. Essas 3. Locava pro Brasil inteiro. Aí o que acontece? Hoje só no único espaço tem 15 locadoras fácil. Só lá no espaço da Leopoldina. Sim. O que acontece? É porque hoje o pessoal conseguiu ter mais acesso, porque eu acho legal isso. A tecnologia está mais acessível, o conhecimento. Porque, mais uma vez, na minha época, né? Aí vem aquele senhorzinho cabengal. Para você ter acesso a uma tradução de livro, era o dicionário, você tinha que ir numa biblioteca. Hoje, na ponta do dedo, celular ali, você ali fácil. Já traduz. E filmes, falando de filme de novo. Para assistir um filme, você tinha que ir numa locadora, alocar. Hoje não, hoje no streaming, você vai lá, já pega, faz aquilo. Então, com essa facilidade de acesso, né? Por isso que facilitou em ter mais locadoras. Porque antes, para você trazer equipamento de película, principalmente esses da Alemanha, França, era uma coisa muito fechada. Era uma coisa bem exclusiva. Hoje não tem mais isso. É aquele negócio, se você tem vontade de fazer algo, eu acordei de manhã, quero abrir uma locadora, você pode. Você pode, sabe? Você tem aquela garra, aquela coisa, sabe? E um bom capital inicial. A palavra perfeita para isso é aquele tesão.
sabe? Você acordar, você fala assim, eu quero fazer isso. Não, e o que acontece? Eu já presenciei vários amigos que não tinha capital inicial, mas o que fez? Isso eu acho um pouco de loucura, mas eu tiro meu boné pelo feito. Não porque deu certo, a gente viu que deu certo, mas pela tentativa. Já teve amigos que vendeu a própria casa para poder investir em equipamento e hoje é dono de locadora. Cara, a gente conversou aqui com a Sandrinha, lá da Raineri. Ah, sim, Sandrinho. E, cara, eles começaram com um flash. Um flash. Mas acontece. É desse jeito. Falou assim, a gente tinha um flash, um tripé, uma cabeça de efeito e, sei lá, 2, 3 acessórios. Sim. E uma extensão. Cara, então assim, aquilo começou a girar. Não, dá pra comprar mais um. Sim. Girar. Não, dá pra comprar mais 2. Porra, hoje eles têm um puta galpão lá na Você entendeu? Então, assim, Leopoldina. você começa, é claro, é sempre o primeiro empurrão um pouquinho mais difícil, mas depois que pega o jeito, vai. Então, assim, se você tem vontade, você quer fazer, vai, só faz. Exato. Vai lá, faz. Exato. Exemplo, tem até um documentário legal, fazendo um convite pessoal. Tá no Amazon, chamado Cine e Magia, de um amigo Alan, o meu amigo Alan. Qual que é a história desse Cine Magia que tá no Amazon? É a história da videolocadora em São Paulo. É uma coisa rápida, só para você pegar que massa. Vou ver. Esse lance de ter um item e virar vários. Tem uma locadora que foi muito famosa chamada Omnivideo. Uma locadora gigantesca do Gaba. Ele foi um dos primeiros caras a ter locadora aqui no Brasil, videolocadora no Brasil. Ele começou com uma cópia. Era uma fita. Caralho. Era uma. Aí com isso, deu origem a várias. Aí veio a origem da SIC, daquela UBV, que começou a legalizar o padrão de fita para não ter cópia, essas coisas. Mas tudo começou com uma única fita e um caderninho para poder agendar. Ah, você tem a fita tal? Era até aquela com a etiquetinha branca, com caneta mesmo. E essa fita originou numa locadora gigante. Então, assim, você com um item, sabendo como divulgar, você faz tudo. Consegue. Você consegue. A questão do capital inicial é mais assim, porque a gente sabe que os equipamentos são caros, né? Sim. Então, você precisa ter aquele aporte. Mas depende também de como você vai começar, que público você quer atingir. Sim. Claro, você quer partir para uma linha cinema, uma linha Red. E uma das coisas que eu levo para a vida é assim, tudo que você vai fazer, você não pode fazer pensando, putz, mas tem outros que são gigantes. Eu vou começar agora, como é que eu vou ser? Cara, eu corri uns 3 anos de moto velocidade, foi até com o Diego Kerzoli. Moto de corrida não tem retrovisor. Por quê? Não é para você ficar preocupado com quem tá vindo, ou quem tá atrás, você tem que olhar para frente. Você tem que olhar o seu caminho e fazer o seu melhor. Mesmo que você esteja lá no fundo e os outros lá. Você entendeu? Foda, cara, não sabia disso. Sim, moto de corrida não tem retrovisor. Nunca reparei. Não tem, você tem que só olhar pra frente. Então assim, mesmo que você tenha um item só, vai pra frente. Você não tem que ficar se medindo pelos outros. Que massa. Você não tem. Muitas vezes aquele seu item vai dar um volume maior ainda, que no caso assim, quando a gente olha os outros, a gente usa como inspiração. Sim. Você entendeu? Quando eu vejo como assim, modelo a ser seguido, porque cada um tem um jeito diferente. É um processo muito individual. Tem muito individual. Cada um tem a sua metamorfose diferente. Você entendeu? Cada um evolui de uma forma diferente. Tem uns casos que demoram um pouquinho mais, tem uns que são mais rápidos. Então, assim, o que importa é, se você está com vontade, vai, só faz. Só faz. E não se preocupa com os outros em volta, ou se você é pequeno demais, não sei o quê. Não tem isso. Só apenas faz. Que massa, cara. E nisso tudo, a RBR, então, tá com 32? Por aí, 32. 32 anos, né? Já. E aí, então, você estava contando pra gente que na pandemia, vocês que trabalhavam só com esses equipamentos de cinema, vocês resolveram já abrir o leque. Sim, porque... Por ver essa necessidade de atender também os videomakers, que é aquela coisa, é uma câmera na mão, 2 luzinhas... Uma das coisas que eu vou falar aqui, e assim, eu confesso, mas é claro que eu corri um risco próprio. Só que é aquele negócio, você tem responsabilidades e não dava para ficar 100% em casa. Não dava. Tinha várias pessoas que falavam para mim,
Não, Rambinho, mas você tem que ficar em casa. Aí eu, tá, mas você tem o seu fixo, né? E quem trabalha por conta? Quando você trabalha por conta, você não pode. É claro, você tem que se preocupar com o próximo, sim, tanto que eu tomava banho de álcool. Cara, eu sou careta, não bebo nada, e sou doido assim de normal. Assim, eu não curto bebida alcoólica. E, cara, eu tomava banho de álcool, com garrafa lá, pra poder entrar na minha loja e sair, porque eu tava voltando pra onde? Pra minha casa. Casa, né, cara? Então, assim, quando o pessoal me mandava equipamento, era aquela coisa bem, assim, tipo, tocava a campainha, eu abria a porta, só tava caixa. Aí eu olhava para um lado e pro outro, pegava a caixa. Antes de abrir, vinha com 2 latas de álcool, tirava a trava e... Meio máfia, sabe? assim, né? É bem feio o negócio. Porque era o único jeito. Não dava, porque... Não, bateu, acho que ou teve eu ficava em casa... Bateu um puta desespero de uma galera, né, velho? Não dava. Aí, o que acontece nisso? Meu nome começou a correr como manutenção de câmera de vídeo. Aí, comecei já esse leque. Foi mais por causa disso, porque o pessoal tinha que trabalhar com manutenção, mas não tinha quem fazer. Porque a maioria dos outros lugares já estavam bem tranquilo, de certa forma. E eu tava da transição de sair do fixo que eu tava para meu próprio espaço. Sem contar que eu tinha acabado de inaugurar a loja maior em 2020. Tinha saído da loja menor, fui para a loja maior em 2020 e deu a pandemia. Eu falei, Merda, vamos parar aqui e vamos entender o que tá acontecendo. Não, e nesse intervalo, antes de oficializar a pandemia, que foi em mês 3 de 2020. Sim, março de 2020. Porque em 2019 para 2020 o pessoal tinha a piada do corona, sabe? O morceguinho, o caso isolado ali na chuveiro. Itália e na China. O pessoal ficava com aquelas coisas ali. Porque meu celular, eu tenho backup desde 2014. E vira e mexe eu vejo, aí eu vejo sempre as piadinhas de cada ano. Aí eu fico, olha a época do corona aqui. Olha só. Eu tenho um registro aqui, é uma agenda. Eu lembro que assim, o meu aniversário é 25 de março. E eu ia pra casa dos meus pais, que é no Paraná. Eu tinha comprado passagem e tudo mais. E eu acho que decretado lockdown, tipo, uma semana antes, 10 dias antes. O pessoal fechando divisas, tudo. Fecharam tudo, ônibus, avião, fecha tudo. E eu lembro que a gente comemorou meu aniversário por Skype, por vídeo ali, vídeo. porque... Mas foi mês 3 mesmo, mês 3 congelou. E o que aconteceu nesse intervalo do 2000, mês 1 e mês 3? Esses 3 meses antes de dar o lockdown. Alagamento. Verdade, teve os alagamentos do início Foi de 2020. exatamente nisso, porque o ano tava de boa, 2019 tava de boa para todo mundo, 2020 tava indo, aí deu esse alagamento. Foi em final de janeiro, 1,65 m de água. Porque eu fui lá auxiliar algumas locadoras e ficou a marca na parede. E eu tenho 1,62 m. Pessoal, eu tenho 1,62 m, é isso mesmo. Por isso que é Rambinho. Aí parei do lado da risca, falei, nossa, se eu tivesse aqui, tava afogado. E eu morri afogado. Era um canudinho assim pra cima, um snorkel ali, porque não dava. Cara, mas eu lembro de quando saiu as notícias, assim, e a gente via a galera tentando salvar os equipamentos, e era, assim, um desespero. Cara, foi, sei lá, um horrível, porque, ali assim, dentro, cara. Tudo que você investiu, teve sonhos ali, teve muitas loucuras pra poder investir, que é aquilo que a gente tava falando, né? A gente não acha no mato, ninguém dá nada, tudo aquilo ali foi suor. E de repente você vê daquele jeito. Mas tem aquele negócio. A gente sabe que lá tem um certo risco. E eu já falei já com vários donos de lá. Sim. Falei, gente, tem que sair, a água não se segura. Vento, esses dias deu uma tempestade de vento. Ontem. Vento não se segura, fogo não se segura, água não se segura, terra também. Teve aquele deslizamento brabo lá no começo do ano. Então, assim, gente, a natureza não se segura. Então, assim, não adianta querer fazer um forte, colocar bomba. Gente, é claro, eles estão fazendo melhoria lá nos rios, tudo bem, mas ainda se torna um risco. É a mesma coisa, vamos lá, na minha loja. Tudo que está na minha loja é coisa de terceiros. Tá tudo na minha responsabilidade. Nem que seja um parafuso. Cara, é minha responsabilidade. Eu tenho que dar conta daquilo. Se eu tivesse um lugar com alagamento, eu não dormia. Exato, não. Começou a chover um pouquinho mais forte, falou, cara, eu vou pra lá, vou botar tudo a no mínimo 2 metros de altura. Cara, eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir, porque é assim, a partir do momento que uma pessoa leva o equipamento pra mim, porque confia.
Aí eu vou chegar e falar, minha loja alagou. E aí, o que a gente faz? Exato. Não, cara, não, é assim, o pessoal fala, ô Rambinho, vê um aluguel mais tá em conta, não sei o que. Eu falei, não, eu vou manter aqui porque eu sei que tá seguro, o equipamento tá ali de boa, quando eu folgo alguns final de semana, eu durmo tranquilo, que eu sei que tá tudo sossegado. Não, tem coisas que não tem preço, não. E é isso, cara, que não entrava na minha cabeça, porque assim, aquela região, ela é conhecida por alagar. Sim. Sempre foi. Sempre foi. E o estúdio do Bob Wolfson já tinha sido alagado trocentas outras vezes. A Cinepro, que eu A comentei Cinepro, contigo, tinha bateria que chumbo boiando, né? Meu irmão trabalhou lá. Cara. Gente, qual que era a Neo Gama, que era ali do lado do estúdio do Bob, da EBC, já alagou. Então, assim, já tem um histórico. Conhece o Espaço Bic? Sim, é o estúdio do Bob. Então, lá. o que acontece? Exato. Eles fizeram aquela rampa, né, pra entrar. Cara, aí quando deu alagamento tinha 3 táxis brancos, acho que da TV Brasil. Uhum. Meu, não, já era, ficava cara. O teto. Exato. Pra fora, não dá. E aí, assim, não é que, tipo assim, não vá para aquela região. Vá, mas faz um mezanino e coloca os equipamentos, sei lá, 2, 3 metros de altura. Mas mesmo assim, eu não iria. Ainda é um risco do Eu não iria, porque assim, o que você vai gastar para deixar seguro, você pode estar vendo em outro lugar. Uhum. E outra, o pessoal fala, ela é o polo do cinema. Gente, quando o pessoal quer alocar um equipamento, eles vão aonde o equipamento tá, cara, não importa. Você entendeu? Não Eles importa. vão, se você tem um atendimento legal, bacana, eles vão te procurar nos 7 mares. Sabe? Em qualquer canto eles vão te procurar. Agora, não adianta você querer correr um risco desse, aí de repente você acorda de manhã, que é a opção. Perdeu Tá tudo. tudo alagado. Não dá pra E é bizarro, assim. Acho que até pra galera que não é do nosso mercado e pode estar ouvindo aqui, a gente tá falando, assim, de câmeras que custam o quê? Milhões. Milhões de reais. Molhar um case de lente e câmera, a gente tá falando aí de 1,5 milhão. E aí? Um case. Geralmente uma locadora dessa tem uns 10. 3, 4. Por aí. Fora jogo de lente. Uma lente, vamos supor, uma lente que tá lá e alagou tudo. Tem como salvar? Desmontar tudo, limpar? Ó, lente não é meu forte. Mas assim, o Daniel da Cook, que hoje mudou, tá na Inglaterra, excelente profissional. Mas hoje ele tá fora do Brasil. Uhum. E assim, o pouco que eu conversei com ele, tem reparo. Mas é aquela coisa, não fica 100%. Ah, sim. Porque mexe no coach, mexe na calibração. Por mais que existem vários profissionais, a gente tem que jogar limpo. Muda. A gente sabe que teve um detalhezinho ali, outro. Vai mudar. Não é que ela é lixo. Não é. Eu sou o cara que eu gosto de reciclar tudo até o final. Então, assim, mas a gente tem que jogar limpo. Não fica 100%. É assim, dá pra arrumar. Dá pra arrumar. Mas não vai ficar ficar. igual uma original que nunca aconteceu nada. Não tem como. Câmera mesmo é lixo, né? Câmera, o que acontece com a câmera? Sim, você pega uma head boiando... Eu consegui recuperar, foram 4 heads, 2 C300 MK2 e umas máquinas de fotografia. Por quê? Era água doce. Tudo bem que estava bem salubre por causa da terra, isso, aquilo, mas é paciência. Só que aquele negócio, quem não tinha seguro, era aquilo. Era recuperar e fazer o equipamento se pagar para poder comprar um novo e ir embora. Agora, quem tinha seguro, era entrar com recurso de PT se o seguro cobrisse. Coisa que a maioria dos seguros se isentou. Aí a gente teve que partir para a recuperação. Porque as autorizadas em si, quando pegam um equipamento molhado, dá baixa no sistema. CPF cancelado, né? Eles dão baixa. Número de série cancelado mesmo. Eles dão baixa, eles pegam o número de série, jogam no sistema, cai no mundo todo. O pessoal já sabe que aquele equipamento tá com a tarja vermelha porque foi molhado. Então, assim, o cliente ali já vai ter um equipamento que não vai conseguir fazer mais nada com ele. Porque ele já tá danificado. Tanto que a maioria dos equipamentos hoje vem com aquele selo que quando molha fica azul ou vermelho. Sim. A maioria dos telefones hoje, você vai levar um telefone na garantia. Esse telefone seu molhou? Não. Aí já vê a marquinha que é então. Mudou a etiqueta aqui de cor por quê? Não molhou porque mudou de cor. Então não tem como o pessoal vir, não molhou, tá. Mas o custo até para arrumar uma câmera dessa compensa?
Depende da situação. Da situação Depende e da câmera. da situação, Né? Porque porque... se a gente pega as Sonys que a gente está usando aqui hoje, a Sony Alpha, Alpha 7 e tudo mais, elas custam em média aí de 10 a 20 mil, 25 mil. Ó, o orçamento tem que chegar pelo menos a 40%, no máximo 50% quando você não tem seguro. Sim. Porque se torna ainda barato. Porque se você não tem seguro, ou é 50% 40%, ou você já sabe que perdeu a câmera 100%. Passou de 60%, eu mesmo já falo, gente, esquece. Esquece porque você vai investir nisso aqui, é o preço da outra. Aí que eu faço algumas vezes. Eu ofereço pro pessoal que, olha, pra mim, sucata é ouro. Sim. Me ajuda muito. Às vezes, um corpo de câmera salva 5, 6 fácil. Eu pago, vamos lá, uns 30%, 40% do valor do equipamento. Essa pessoa completa e compra um outro novo. Porque eu acabo comprando a sucata. Cara, mas sem brincadeira, tem gente que é louca o suficiente para não ter seguro de equipamento? Ah, acontece. O pessoal não sabe o preço. Ontem mesmo eu conversei com um amigo de Curitiba. Uhum. Ele falando de equipamentos com seguro, né? Ele falou, eu não tenho seguro nos meus equipamentos. Eu olhei e falei, você é louco? Ele falou, não, Rubinho, não dá, é muito caro. Eu falei, você já tentou fazer nos principais? Como que é feita uma lista de câmera, Renan? Uhum. Como que é feita uma lista de câmera quando você vai fotografar? Não é feita com a câmera e a lente? Começa primeiro câmera e lente? Lente, depois todos os acessórios. Como é que você vai fazer seguro? Faz a câmera e da lente. Exato. Você não precisa ter de tudo. Exato, vamos supor, eu não tenho seguro do meu kit de filtro. Eu não tenho seguro do cabo, que por mais que o cabo custa R$500, Sim, eu não tenho mas seguro. faz o principal. Eu tenho da câmera, da lente, das lentes, né? Das duas câmeras, aí tem uma para Canon e tenho 3 para Fuji, das 3 lentes, do meu computador e só. Os principais. Porque agora, se quebrar um tripé, agora se quebrar você vai fazer. acessório... Então, aí eu falei pra ele, cara, pelo amor de Deus, faz dos principais, porque não é... Eu vou te falar, eu renovei agora, né? No meio do ano. Sem brincadeira, eu acho que deu 3,7%. Dividido em 6 vezes ainda. É que acontece, o seguro, a gente só dá valor depois que usa. Ah, sim. Você entendeu? Aí a gente pega, olha assim e fala, nossa, ainda bem eu tinha seguro. Você entendeu? Ué, tá aqui a prova. A prova aqui, ó. E fala isso, te entregar sua bebê aqui, ó. Olha que saudade. Gente, isso é um drama maior que qualquer novela mexicana. Eu acho que eu não vou dever, mas não, hein? Sabe que eu peguei a OS lá em casa? Eu trouxe até o grip dela, porque ela fica tão bonitinha de grip. Olha. Eu peguei a OS dela em casa. Sabe quando que eu entreguei pra você essa câmera? 7 de agosto. Em junho. Junho. Foi a tentativa de recuperação do USB-C, não, do USB. Aí a entrada do seguro foi em setembro. Eu vi esses dias. Tudo começou assim, galera. Ela tem a saída USB, né, que eu fotografo plugado. E aí ela quebrou, né, a porta. Aí fui lá, soldou, trocou, beleza, recuperou. Aí passou uns 3 meses, eu derrubei minha câmera. Como vocês podem ver, ela tem esses 2 pinos aqui, que é onde prende a alça. E minha câmera caiu da altura de uma 3 tabela. Ela só fez assim, ó, tum. E esse pino aqui entrou. No que entrou, ele quebrou, né, a placa-mãe. Sim, ele afundou. Ele afundou a placa-mãe. Tá e tem um detalhe, que acontece. Esse acessório que você comprou, qual que é o nome dele mesmo? Que é o plate que faz o zigue-zague do cabo. Que é legal a gente levantar isso e passar pro pessoal, porque esse seu caso tá cada vez mais comum com o pessoal, porque, cara, eles estão usando USB-C para alimentação, para dados, tudo. É um conector que, se ele tivesse feito com a fabricação, a mesma fabricação que celular, quantas vezes você tira e coloca o cabo do carregador do celular? Uma vez por dia só. Até que pouco. No meu caso, eu deixo o meu lá carregando, aí tira, tem que descer, sobe com a KPH, tira, desce. Tá. Então, assim, se tivesse um marcador de quantas vezes plugou... Ia dar umas 30. Fácil no dia. No mínimo. E esse conector nunca deu pau. Nunca. Então, assim, principalmente desse telefone aqui. E por que duas câmeras dão? Qual que é a diferença? Tem alguma coisa de pressão? Eu ia falar que era questão de alavanca, isso, aquilo, mas não, é a montagem mesmo. Ele, em vez dele ter um conector
que ele atravesse o terminal e a solda fica por baixo, ele é só uma solda superficial chamada SMD. Então, por ele ser superficial, ele escapa. Agora, se ele fosse atravessado, aí eu queria ver soltar. Do celular ele já passa. O celular ele tem uma blindagem que desce um pouco ali. Já dessas câmeras não. Entendi. Aí não tem como. É a mesma coisa se montar uma barraca no lugar que venta e não colocar os grampos. Aí vai ela voando. Você entendeu? Então, mas aquele plate... cara, eu comprei na... Como é que chama? O Alibaba da vida? O AliExpress. AliExpress. É um plate que você põe aqui embaixo da câmera. Eu até ia trazer, mas você põe aqui embaixo da câmera, que daí eu abro aqui, que é onde sai o conector do cabo. E aí ele prende o cabo aqui. Então, por dentro ele é um zigue-zague, você desenha o cabo e prende ele aqui. Então, aqui para trás está todo solto. Agora, aqui, nada se mexe. Você pode arremessar ela pelo fio ali que não vai dar nada. E teve um convidado meu aqui que trabalha com foto de moda e tudo mais. E ele falou assim, cara, por que a porra do cabo sempre dá problema? Eu falei, daqui uns dias eu te explico. Deixa eu chamar uma pessoa que vai vir aqui, que vai talvez conseguir falar com muito mais propriedade. Que assim, a gente fotografa plugado. Cara, e vira e mexe, a câmera despluga, e você troca cabo, mexe cabo, conecta, punheta ali, não sei o quê, e não reconhece a câmera e vai e não volta. E aí, às vezes, você troca de cabo, deu certo. Você pega aquele cabo vagabundo que você tem de backup, pluga e dá certo. Mas, vamos supor, você trouxe o cabo aí, né? Tá aqui. Só pra galera ter uma noção. Só a porra do cabo custa R$500. Mas eu vou te explicar. O que acontece? O cabo, ele tem os cabos Tether. Ele tem os terminais dele. E, se você reparar, ele faz uma rampinha, uma mola. Se você vem com uma agulha, se fizer assim, ele tem uma tensão. Porque quando você coloca no conector, ele levanta fazendo contato. Quando você tira, ele volta... Aqui, no cabo. Isso, no cabo. Aí ele volta para a posição de descanso. Esse cabo, com o tempo, ele começa a perder essa flexibilidade. Ele tá assim, né? Ele faz assim, encaixa, isso, né? Quando você tira, ele Então, sobe. o que acontece? Em vez dele ficar para baixo, para quando você colocar a chapa, ele subir, se ajustando no terminal, ele acaba acostumando com a altura do conector e começa a criar essa folga. O conector entra, mas ele tá alto aqui, ó. Então, assim, o cabo também tem sua vida útil. Tem isso também. Então, muitas vezes o pessoal acha que é só mau contato no fio em si, mas não tá de olho no conector. Principalmente cabo HDMI. Cabo HDMI, você olha, se ele não tiver as barriguinhas tudo por igual ali, você vai ver que tem um que vai estar mais baixo. É aquele que tá te dando dor de cabeça. É aquela conexãozinha ali que tá... Aí não adianta querer recuperar, porque você vai levantar ele, você vai colocar no conector, ele vai afundar seu conector. Caralho. Aí o que era um cabo se torna uma dor de cabeça de placa. Aí você vai ter que trocar a placa e outra, daí o cabo. Esse cabo aí deve ter o quê? Fácil o quê? Quase 1 quilinho? Um quilinho não, mas tem... Vai lá, uns 800 aí? Pesadinho. Imagine pesadinho. o peso desse cabo só no conector. Exato, que é o que eu vejo a maioria das pessoas fazendo. Entendeu? Aí fica aquele cabo gigantesco descendo quase 1 metro ali, preso num conector que tem isso aqui de contato interno. Se fosse aquela coisa que entra mais ali, não. Se ele entrasse mais, teria um ponto mais de alavanca, mas não. Ele é só na pontinha ali, forçando aquela porta. Então vai dar. Agora com essa peça aí, você faz aquele lequezinho ali, você dá aquela folguinha para ele ficar mais reto, e já era. Acabou. Ô, Vitor, coloca pra gente aí, só pra gente tentar ilustrar pra galera. Digita no Google Tether Plate. T-E-T-H-E-R. Tether Plate de prato mesmo. P-A-L-T-E. P-L-A-T-E. Isso. Tether Plate. Vamos ver se é isso. Porque, cara, as pessoas que estão usando agora esse plate, salva pra caralho. E é legal porque daí o plate embaixo ele já tem as várias perfurações para você encaixar o plate do tripé. Acabou, você não precisa ficar tirando ele. Já era. E outra, se você tem como deixar fixo num lugar com ele, é a melhor coisa, porque você deixa um setup montado. E sempre tem um curioso, ou fantasminha, né? Alguém passa e esbarrou com o pé,
não levou seu conector. O máximo vai câmera e tudo pro chão. Exato, mas o Mas conector assim, não. o conector tá lá inteiro ainda. Entendeu? E às vezes acontece. Então. Não? Não, Tether. Tether. Mas voltando à questão de seguro, a gente trocou a placa-mãe, né? Sim. Inteira. A placa principal com o induzido do sensor ainda. E o meu seguro, ele cobre queda. É bom que já... Se fosse outra coisa, que nem... Coisa rápida, só pra eu voltar aqui. Teve uma outra câmera que o menino deixou cair. Então, para seguro, você tem que saber bem como se expressar. Sim. Porque seguro, ele foi feito para te ajudar, mas ao mesmo tempo ele... Ele não tá nem um pouco a fim de te ajudar. Como é que eu posso dizer? Ele vai fazer de tudo para não te ajudar, mas ele, se precisar, ele é aquele advogado que te ajuda, mas ele quer te pegar ali, sabe? É porque, de certa forma, eu não julgo eles porque tem gente que de má fé. Sim. Essa é a verdade. Tanto que é crime, né? Você entendeu? Tanto que, assim, o pessoal tem que estar ciente de quando você entra com um laudo para qualquer coisa, você tem que ter todas as provas na mão e saber exatamente como explicar. O que acontece com esse cliente? Me mandou uma câmera que caiu no chão. Fiz todo o laudo profissional com fotos mostrando onde trincou a placa. Mandei pro seguro. Aí o seguro mandou um e-mail falando que não tem... Não tem nexo essa explicação. Isso, essa explicação não tá tem, legal. não tá legal porque o assistente do dono da câmera mandou um e-mail antes pro seguro, a pedido do próprio dono, explicando o defeito. E ele entrou com... que tá na moda agora, aquela... como que é que eles falam? Realidade virtual? Não. O que eles estão fazendo agora até com o rosto das pessoas? Ah, o deepfake? Inteligência artificial? Inteligência artificial. Realidade virtual. É esse caso. Eles colocam um texto lá e eles criam um texto elaborado bem técnico. E usaram esse modo aí, qual que é o nome? Ah, do chat GPT lá. Isso. Inteligência artificial. Inteligência artificial. Usaram essa função para criar um resumo para o seguro. Olha isso. Aí, o que aconteceu? Cara, mas tem... Não, juro. Sério? Eu É um nível de juro. inteligência. Juro por Deus. O cara fez isso. O Meu assistente dele fez Deus, isso. Cara. Em vez dele mesmo reportar o que aconteceu, no dia tal, tava acontecendo isso, assim, assado, desse jeito, até que... Não. Ele usou esse sistema, aí fez uma carta de quase 3 folhas pro seguro. Resumindo, o seguro identificou que era um defeito de fábrica. Colocou assim, um defeito de fábrica. Tá aqui, ó. Vocês estão falando aqui, ó. Tem um texto aqui grifado. Tem um texto aqui falando que é defeito de fábrica. O cara apenas colocou lá os sintomas, deu um enter, copiou, colou e mandou pro seguro. Puta que pariu. Resumindo. Ou seja, o próprio relato deles nem falava que era queda. Não. Ah, mas na boa, aí tem mais é que se fuder. Porque, porra, eu, como assistência, colocando meu CNPJ em jogo, mandando uma carta do que foi que aconteceu. Aí o dono da câmera me ligou. Rambinho, o pessoal do seguro falou que não vai ajudar com o valor. Aí eu falei, nem 50% não, ele se negado 100%. Falei, cara, da minha parte o que eu posso fazer é o seguinte, vamos tentar recuperar. Já que não vai dar certo a troca. Tinha trincado a placa-mãe também. A dele envergou. Nossa. A dele pulou os componentes pra fora. Nossa. Que câmera que era? Era uma Blackmagic, a 6K Pro. A 6K Pro. Só que o problema, tava com os cabos e caiu do lado dos conectores. Ah, então... Bateu a alavanca, Aí deu isso. Não. Não, esse daí ainda não. Não. Depois a gente marca com as fotos no comentário. Mas quer ver? Não, eu acho facinho aqui, ó. Mas nesse trilho não. Não, pode. Aqui, mas acontece. Então, assim, para seguro, você tem que saber exatamente passar o que aconteceu, jogar as claras, porque é complicado. Então, não adianta você só ter seguro e você não saber como agir também. Então, não adianta você ter só o seguro. Isso é bem importante. Vou pegar a fotinha aqui, eu vou te mandar, vai ficar mais fácil. E, pô, você não falou pra mim a história do Rambinho, de onde que veio? Verdade. Então, começou em 2005, quando eu entrei para ajudar o pessoal a organizar os equipamentos. Lá da O2, né? Não, da câmera 2. Câmera 2. Por que acontece? Na câmera 2, como todo lugar tinha que ser, trabalha com treinamento. Você vai começar primeiro conhecendo o equipamento por fora.
Onde ele vai? É dentro de case. Você vai começar primeiro como? Esfregando mala. Cara, eu tenho o maior orgulho de falar isso. Eu comecei esfregando mala. Era 24 horas esfregando mala. O Thor levanta a mão, vem a marreta dele, né? Uhum. Eu fazia assim, vinha o Veja e a esponja. E a luvinha amarela, assim. Cara, é inacreditável. E o que acontece? E de tanto você ficar esfregando mala, você fica com o corpo quente, né? Então, assim, era um frio. E eu de regata, de regatinha lá, esfregando o case ali o dia inteiro. 19 anos lá, só esfregando. Não, eu tava com 18. Só esfregando o case o dia inteiro. Aí o pessoal passava lá de coberta, sabe? Com frio, canequinha na mão, assim. Nossa, olha lá, falou o Rambo, sem frio. Só de regata, moço. Só de regata. Aí eu falei assim, não, gente, vem esfregar um pouquinho aqui pra ver o calor. Aí pegou, aí a Suzy, Rambo não, né? O tamanho dele é Rambinho. E pegou. Pegou, cara. Aí ficou. Até hoje. Aí ficou nisso, mas esse apelido veio esfregando mala. Limpando case de limpando case. Você não tem ideia o quanto que eu tinha raiva de etiqueta de aeroporto. Cara. Porque aquelas porra de papel e gruda. Não, a etiqueta do aeroporto é uma etiqueta do mal. O que acontece? Ela vem com aquele selo lá, exemplo, da... frágil, sei lá. Você tira ela ficava virgem, ficava incolor e todo o decalque grudado ali. Caixa. Você não tem ideia como que era horrível tirar aquilo. Nem na espátulazinha. Não, e assim, tem risco o case, né? E o Valde, ele tinha case, só o case mais simples para limpar do mercado. Ele era o único que tinha case amarelo. Puta que pariu. Você não tem ideia. Você não tem ideia, cara. Eu tive pesadelo limpando o case. Nossa, porque o case dele é aqueles amarelo mesmo, lisinho. E ele vira e mexe e descia para dar aquela olhadinha, né? Porque a gente sabe que tem que ficar de olho, né? Sim. A gente não pode deixar solto. Dá uma supervisionada. Aí tá tudo ele bem, passava para ver as coisas, para ver como é que tava. E quando ele passava, era aqueles 5 minutos que eu pegava de descanso sentado no case. Ele, vida boa. Puta que pariu. É bem isso. O moleque tá lá, frio de 12 graus lá fora, de regata, suando. É inacreditável. Eu pegava assim 5 minutinhos. Naquela época, 2005, não tinha WhatsApp, nada disso. Então o celular você só pegava mesmo quando você ia fazer ligação. Ou jogar aquele joguinho lá da cobrinha. Era só pra isso. Não é esse vício que é hoje, que você tem que ficar do lado do WhatsApp ali que nem um doido. Então, assim, era aquele minuto. Ele descia a escada, via, eita, e aí, tá difícil aí? Aí eu só pensando assim, seu fel. Filha da puta, porque eu veio aqui 2 minutinhos antes. Ele deve estar escutando, ele vai escutar aí depois, aí, Valde, beijo. Mas é bom, cara, é bom porque... Você tem que passar por todas essas fases. Porque se você chegar só para ir direto pro recheio ali, em vez de pegar um pouquinho da massa, você não aprende. Você não aprende. Então, assim... E outra, eu peguei um pouco de cada coisa. Eu acho que cria uma casca também, que você valoriza todas as etapas. Sim. Porque assim, hoje você tá ali. Aí amanhã, depois de amanhã, você tá em outro cargo. Mas outra pessoa vai ocupar. E você começa a ter um respeito e uma admiração. Porque assim, cara, eu fazia isso até esses dias e... Cara, começa a virar um círculo social muito da hora. Sim. Muito da hora. Não, e outra, e todo setor é importante. Porque, assim, se eu não tivesse tendo aquele zelo pela mala tá limpinha, e aí? Ia liberar um case cheio de marca de etiqueta, aquele case abandonado? Você entendeu? Não. Dava até orgulho ver aqueles caixotinhos amarelos indo embora. Aí, nisso daí, valorizou o quê? Comecei limpando o case. Aí, depois, comecei limpando tudo de pé. De repente, eu tava cuidando de vídeo. Aí, belo de um dia, com 19 anos, tava indo no estúdio da O2 desembolar um magazine com uma mega produção da escola. Entendeu? E assim, parou toda a filmagem por causa de um magazine. Em menos de um ano, tava lá desembolando um magazine. Então, assim, vale a pena. Então, você pode estar olhando assim e falar, nossa, eu tô nesse setor hoje. Gente, é aquilo que eu falo direto. E todo processo tem que ter um início. E é aprendizado. E uma coisa que eu levo pra mim, vai aprender uma coisa nova? Seja uma esponja seca caindo no balde de água. Absorva o máximo possível de coisa, porque isso vai ser útil para você lá na frente. Exato. Vai ser muito útil. Então, você vai usar isso. Você vai usar. Conseguiu abrir a foto aí? Joga aí então pra galera. Aê! Agora tá certo. Parece um guidão de bike ali.
Porque daí você passa o cabo e ele fixa embaixo da câmera. Então, o cabo não... O conector não se mexe, né? Ele trava. E é bem isso mesmo. Tem várias passagens, uma mais aberta para cabo mais grosso, outra mais fechada para o cabo mais fino. Então, esse tem várias é o salva-conector. Tem que ter isso daí. Salva. Isso aí ajuda muito. Principalmente para cabo pesado e longo, né? Porque, dependendo do caso, você deixa às vezes a câmera qual distância? O máximo do cabo, ali uns 6 metros? Não chega no máximo. É que assim, eu geralmente, eu tô com a câmera, com o cabo e uns 2 metros de mim tá o laptop. E aí do laptop eu puxo um HDMI pro monitor de 27, que é onde fica, o cliente, aquela coisa, a galera toda assistindo. Então não, tá sempre pelo menos pelo chão, assim. Entendi. É que já é um pezinho ali, querendo ou não. Exato. Mas não E fica falar muito, nisso, muito aquela esticado. passagem a mais ali, como vai o conector do HDMI, se der pra passar em paralelo também travando ele, é legal. É interessante, porque só os dados é importante. Não, mas o vídeo HDMI, também. ele sai do computador pro monitor. Verdade, porque ele já pega a imagem por ali. Exato. Então, a câmera alimenta o computador e o computador alimenta... Boa. Joga pro outro monitor. Aí zerou. E... Explica pra galera por que demorou 1 ano pra isso aqui ficar pronto, cara. Nossa, essa daí do trabalho. O primeiro passo, a placa. Tem gerações diferentes. Por mais que essa é a primeira geração da 50 e aí tem a geração 2. Aí o que acontece? Fora a geração dela, que tem a 1 e a 2, tem o lote. Tem isso também? O lote, Por lote? a placa, a montagem dela. Por que acontece? Quando você compra uma câmera com número de série baixo, tanto que isso daí é um tema que eu vou passar daqui a pouco. Massa. Que é muito importante. Quando você compra uma câmera com um número de série muito baixo, isso é um perigo. Porque sempre tem os erros de projeto. Sempre e tem essa é baixa, né? aquele fiozinho que passa para o lado, aquela modificação ali na placa, porque como você está no dia a dia, você vê que tem uma modificação ali que não bate. Às vezes no próprio manual mesmo, principalmente câmeras Sony, as mais antigas. Quando você vai fazer uma atualização, tem umas letrinhas em vermelho ali. Cuidado, o número de série de tanto a tanto não atualizar porque morre. Você vai travar sua câmera. Por quê? É os lotes de placa. De atualizar o firmware? Sim. Já teve casos do pessoal pegar uma F55 da Sony, que é a câmera de cinema. Sim. Nossa, acordei de manhã, tô de boa, tô com tempo sobrando, vou atualizar a câmera. Atualizou, toma, travou a câmera. Porque... E você nem consegue fazer o downgrade? Não, depois? esquece, ela trava, ela fica em loop infinito ali e já era. Puta. Aí é a troca da placa principal. Por quê? Nossa, mas que loucura isso aí. Quando você vai atualizar, tá lá, F55, firmware tal. Números de série de tal a tal. Você tem que olhar tudo. Não adianta você só chegar abaixo e atualizar. Fica atento se tem alguma notificação. Porque se tiver, ele vai estar indicando, olha, o número de série de tanto a tanto pode dar ruim, então atualiza. Baseado, então, nesses lotes de placa, Sim. que é do problema que a gente estava tendo, porque Que isso é aqui foi uma das primeiras levas. Aí né? chegou a placa, tava diferente. A primeira foi quando você pegou lá dos Estados Unidos ou já a do Japão que deu? Foi a dos Estados Unidos, que era o lote diferente, que era do terceiro lote. A sua ainda é do segundo lote. A minha é segundo lote. Não é nem primeiro lote. Aí quando veio a segundo lote, veio com o imposto virado no Jiraiya. Sim, nossa. Cara, eu lembro até hoje, a maquininha da FedEx, a mulher tava o valor de 14.500 Não, mas de imposto. é o preço da câmera. Não, quase. juro, de imposto. 14.500. E aquela maquininha que parece que vai te engolir, né? Essa menina segura até com o braço apoiando aqui, assim. Aí eu falei, então, se eu não pagar, o que acontece? Volta pro país de origem. Aí eu te liguei e falei, Renan, vamos deixar voltar, porque... Mas você descobriu o que eles calcularam errado? O que acontece? Ele colocou o preço cheio. Essa placa, ela tinha saído o custo de 7.680, essa placa. E eles colocaram esse valor no geral da nota, que é, de certa forma, o padrão deles. Sim. E deu isso. Só que aí que chegou no Brasil, eu não sei qual é o cálculo deles, não entendo. Juro, não entendo. Não dá pra entender. Eu Aí colocaram esse valor. Aí eu falei, tá, peraí, mas até eu fiquei em dúvida
Se Porque você... geralmente é 50%. Né? Até fiquei em dúvida, eu falei assim, meu, será que eles identificaram que, assim, eles calcularam que essa placa não foi paga, mas como é que eles vão mandar uma placa assim, Se não tá sido pago, né? Eu falei assim, não, gente, tá aqui o Não, comprovante mesmo de assim, não faz compra. sentido. Porque assim, até onde eu saiba, a aduana, ela só cobra 100% quando você não declara. É, E você é pego. mas não. Agora, se você já entra legalmente querendo... Para algo ser liberado, você tem que declarar? É que tem uns adendos também. Aí Como que foi pode, né? o envio expresso, que na época eu queria que fosse algo muito rápido, e chegou rápido. Mas chegou também. Aí foi colocado pódio ali e cobrados cada KM que rodaram ali. Caralho. Você entendeu? Essa, que é a última que deu certo, veio do Japão e assim, eles colocaram taxa em cima de taxa, mas veio rápido. Aí eu falei, não, Que é volta. essa que tá aqui agora. Que é essa daí que tá aí agora. Aí eu falei, volta, aí eu calculei o envio mais soft Mais de ali. boa. Aí chegou, mas mesmo assim chegou com imposto de uns 3,5 ali. Nossa. Por aí. Mas pelo menos é... Não, mas chegou. Chegou, Você entendeu? Chegou, mas assim, cara, você não tem ideia. Quando eu vi 3,5 de imposto, eu falei, meu. Só que aí veio a surpresa da placa ser o lote 2, mas ter a atualização a mais diferente do induzido do sensor. Aí entramos no novo capítulo, aí teve que pedir o induzido. E o induzido não saiu sem custo para mim. Olha que bom. Porque eles você viram... falou que você tinha conseguido sem custo, mas só ia levar mais um tempinho até chegar. porque eles comeram bola. Porque eu passei o lote da placa e eles falaram, amigo, não mandamos. Aí eu, então, sério, você tá imagina. no Japão, eu tô no Brasil. Eu não percebi. Aí desmonta tudo de novo, tira casaco, coloca casaco. Que é daquilo que você estava falando do problema do backfocus. Sim, né? que não bate. Porque o que acontece? Por ele ser induzido, ele levanta o sensor e vai enquadrar. E ele não estava levantando o suficiente. Nossa, que viagem. Cara. Tem isso, cara. Você não tem ideia. Bom, tá aqui, tá funcionando, tá bonitinho, né? É entregue, mas eu queria ficar com ela. Tem espaço lá ainda. Bonita nessa. Sabe o que eu acho legal nela? É o grip, porque geralmente os grips vêm até aqui em Ah, cima. legal. Esse eles fizeram um negócio mais adaptado até por aqui curiosidade agora, que até o modo de filmar mudou, cara. Sério? Porque... Tá filmando 4K agora? Não, o formato, porque assim, a gente tava falando sobre passar por cinema, o broadcast, tudo. As câmeras de cinema agora estão vindo com atualização para filmar em formato de Instagram, que é aquele... O quadrado? Que aí eles deixam a câmera vertical, horizontal, eu sempre me confundo com isso. Se for quadrado, tanto faz. Eles estão mudando agora. A câmera tá vindo com essa função. Já dentro da câmera? Dentro da câmera. O pessoal consegue virar a câmera e filmar com ela virada. Porra, que massa, cara. O pessoal tá fazendo isso agora. Então, você falou essa coisa de realmente não ficar só no cinema, que daí deu abertura a essas Sonys, as, sei lá, Blackmagic. abriu um leque grande. As Canons que vieram filmando, né? Que eu acho que o ponto principal ali... A R5C ganhou espaço agora com a Netflix. Porque eles querem que ela fique... Qual que é o nome? Nativa, né? 4K. Porque eles querem um material bruto, um material nativo, para eles conseguirem fazer remasterização no futuro. Então, por isso que eles pedem uma gordurinha a mais no arquivo. Por quê? Vamos imaginar daqui a uns 10 anos. Você vai assistir um filme que era lançamento hoje. Eles conseguem dar aquele up na imagem. Você entendeu? Eles conseguem tratar ela melhor. Né? Igual Star Wars. Sim. Star Wars foi 100% película, os primeiros ali. Você assiste o filme antigo, cara, teve uma remasterização. É triste, né, cara? Quando cara, você pega a mas mesmo versão. assim você ainda tem uma imagem gostosa ainda de ver. Não é aquela coisa cansada, sabe? Aquelas cores estranhas. Né? Mas ainda ficou muito bacana. É claro, teve um mega tratamento. Só que a gente não pode comparar os efeitos especiais de lá. Sim, Era exato. tudo... tudo manual, né, cara? Mecatrônico, essas coisas, mas... E quando que você teve o interesse de... Você estudou eletrônica, porque hoje, eu acho que comparando da época da película e tudo mais, o processo era muito mais mecânico. Mudou tudo. E muda para a parte mais eletrônica. Mudou tudo. E você sempre trabalhou com isso? Você sempre comecei... veio para essa parte? Como é que foi a Comecei sua com meu história? velho com 11 anos, desmontando já micro-ondas. Foi quando eu levei meu primeiro choque. De um micro-ondas? Cara, capacitor de micro-ondas é judia, viu? É. Comecei ali. Mas é claro,
ele sempre de olho, ele fala, seu filho, desmonta aqui, só tira a tampa. Aí eu tirei a tampa, só que curioso, né? Já foi enfiar o colocar dedão dedo lá. em tudo ali, aí eu já pulei pro chão ali, falei, opa. Aí eu fico zoando, até por isso que já fico mais esperto com capacitor. Capacitor é uma coisa que eu já olho torto pra ele ficar assim, ó. Você vai Não ver. vem não, hein? Profoto, cara. Ah, a gente tem que falar de flashes também, né, Meu cara? Deus do céu, Profoto é uma coisa do mal. não a marca em si, mas o flash em si. O capacitor é uma coisa que nem o gerador 7A, que dá aquele estouro. Os 7A são 2.400 watts, né, cara? Cara, de carga. é assustador aquele banco de capacitor dele. Aí o que acontece? Eu comecei a recuperar porque na época não tava tendo peças e eu consegui recondicionar vários. Só que teve uma hora que nem recondicionar tava dando mais, porque às vezes um banco, dependendo da intensidade do ballast ali, do gerador, ele tem 10, 15 capacitores. Aí não tem o que fazer. Tanto que... Mas aí não dá pra trocar... Tá, vamos supor, 7A, por exemplo, ele é um flash bem antigo da Profoto, então existe até no site da Profoto a lista dos geradores que, assim, nem peça mais eles fabricam de tão antigo. E eu sei que o 7A é um deles. Você não consegue, porque tem as dimensões lá, Sim. né? As especificações. Tem as dimensões, que é para alojar dentro daquele espaço. E as especificações. E ainda um mais importante dos capacitores, temperatura. Tem isso também. Que o pessoal só olha o micro, a voltagem. Não. Capacitor também você tem que ficar de olho na temperatura. Eu já vi casos de capacitor pegar fogo. E não é legal, não. É perigoso demais. Porque faz igual biribinha, vai tudo em série. E ele tem uma química dentro também. Né? Então deve ser inflamável. Não, é aquela química ali que acontece, ela conduz. Então quando vaza um, que ele passa pro outro, efeito dominó. É em série, né? Porque ele é tudo ligado. É tudo ligado. E o que acontece? No banco de capacitor, ele é ligado em paralelo. O que seria isso? É positivo, 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 negativo, negativo. E vai indo. Então, se ele tem 3.500, ele já vai ter ali o dobro, o triplo, e vai indo. Cara, que loucura. Um apoiando. A mesma coisa que ter um tanque reserva interligado ao mesmo tempo. Tanque A e B, e os dois consumindo ao mesmo tempo. Entendi. É perigoso. Esse tempo atrás a gente teve... Foi na pandemia? Eu acho que foi na pandemia que eu tive o problema com o meu flash Broncola. Sim. Que daí eu levei pra vocês. É que assim, eu moro nesses estúdios modernos, loft, esses quadrados que agora eles chamam de casa, né? Um quadrado de 30 metros quadrados, você põe tudo lá dentro. Não tem mais parede. Só tem um banheiro no canto. E aí, assim, eu tenho ar-condicionado e tudo dentro da casa é elétrico. Porque como não tem janela, é só a entrada e depois sacada... você não consegue alvará dos bombeiros para ter fogão a gás. Caramba. Então, até o fogão é elétrico. Então, assim, é geladeira, fogão elétrico, micro-ondas, ar-condicionado, só chuveiro a gás. E aí, esse flash, ele é 220. Ele é baixinho, até 1.200 watts. Mas eu lembro que era um dia de calor pra caralho. Eu tava em casa, fotografando. Aí, eu acho que eu fui fazer um café. Então, assim, era o ar-condicionado de 12.000 BTUs. O outro negócio ligado no 220. E mais fogão. Só sei que fez assim, ó. Caiu tudo. Eu falei, beleza, caiu a chave. Ok, sobrecarreguei aqui. Aí eu ligava, ela caía, a chave. Ligava, caía. Falava, tá, deixa eu desligar o fogão. Aí ele segurou. Aí eu acho que começou a queimar uns capacitores, porque assim, o flash funcionava, mas ele já não dava carga. Ele ficava só numa carga bem baixinha. Ele vai forçar. E depois ele não ia mais. E o ar-condicionado queimou. Queimou a placa. Aí, beleza. Aí eu levei pra você. Falei, pô, ele não tá carregando direito, né? Aí, eu acho que a primeira vez que você abriu, você falou, cara, das 3 placas que tem aqui, tem, acho que 2 queimadas e do banco de capacitores, metade tá queimado. Que força. O que acontece? Se você pegar a maioria dos equipamentos, ele nunca vem etiqueta 110 volts ou 220 volts. É sempre 115, 245 volts que vem... É um tequinho a mais, né? Por que acontece? Pelas normas da concessionária, eles têm que mandar no mínimo 110 ou 220. Entendeu? Se mandar menos, vai danificar equipamento. É claro que tem equipamentos do Japão que é 100 volts.
Aí você tem que usar um transformador próprio para derrubar. Mas o que mais queima o equipamento, principalmente com o uso de gerador, aí eu vou entrar até fugir um pouco, mas fala do gerador, que é muito importante, que é uma das coisas que mais queima o equipamento. É quando foge dos hertz, dos 50 a 60 hertz. Que são duas linhas assim, que é aquele lance, deu um pico para mais, um pico para menos. Se ele foge dessas duas linhas, acabou. Você já queima o equipamento. Teve um amigo que pegou um carregador da França, do equipamento dele lá da Atom dele. Ele falou, Rampinho, meu carregador não está carregando minhas baterias. Eu falei, vem na loja, vamos fazer o teste. Ele colocou na minha tomada, funcionou. Ele falou, Rampinho, por quê? A minha loja fica cercada de prédios. Então, assim, onde tem prédios, tem aquele transformador auxiliar no poste. Sim. Então, assim, quando você vai para lugares mais isolados que as suas casas, é só poste, fio, poste, fio, poste, fio. Quando você vai para lugar que tem bastante prédio, você começa a notar isso. Você vai ver que tem os transformadores auxiliar no poste. Que é aquilo que faz com que dê aquele ganho a mais. Então, a energia acaba chegando um pouco mais filtrada, com aquele ganho a mais pra gente. Tem essa diferença. Olha que louco. E muda. Parece que não, mas muda. E aí também a gente tá na novela, né, com aquilo lá. Porque... Que é o pessoal mandou a placa nova, mas mandou com o Hertz da Europa. Que daí... Que é uma coisa que eu acho muito louca, né? Chegou as placas, né? Sim, a gente comprou tudo tudo, bonitinho. trocou. E aí... Ela é chaveada, né? Então Sim. tem a 110 e 220. E no 220 ela funciona perfeito, assim. É impecável. É por causa dos Hertz. Aquela placa que eles mandaram... Eles não mandaram com aquele adendo que teria que ter aquela modificação do diodo para os hertz daqui. Então Você entendeu? Isso. Tem isso. Daí é só pra galera entender. No 220 é perfeito. Perfeito. Joga no 110... Ele já cai por causa dos hertz. Ele já cai a carga. Você quer um exemplo que não tem nada a ver, mas tem a ver? É igual os primeiros carros importados quando veio para o Brasil. Qual que era o maior ponto fraco deles? Esquentar. Porque na Europa era frio. Aí você traz para cá que é tropical... Coloca a língua pra fora e desmaia, igual o Bulldog velho. Entendeu? Então, tem esse detalhe. Então, muitas vezes o equipamento que funciona bem lá fora, você tem que ficar de olho qual a situação que ele foi construída. O capacitor lá aguenta até menos de temperatura e o range de temperatura dele é esse. Aqui no Brasil é o contrário. Aqui já não é tão frio, mas aqui é mais quente. Então... Tem isso também. E aí, entendo que a gente chegou a entrar em contato com o engenheiro da Broncolor, e ele mandou o mapa da placa, né? Ele falou assim, não, só tem que arrumar esse diodo aqui. Tem que modificar ele para ele saturar o transformador e trabalhar na frequência certa. Então, é só trocar aquela pecinha? Só trocar aquele lá, o diodo Zener. Velho. Ai, que merda. Nem me fala. Mas é que negócio, é que agora que o equipamento está mais universal, é outra coisa. Exemplo, voltando pro VHS. Na nossa época, tinha aquele sistema de você mudar a região de cor, NTSC, sistema PAL-G, PAL-N. Então, assim, hoje é tudo automático. Sim, mas naquela época você selecionava, Você tinha que selecionar, tanto que eu tenho um VHS antigo, o aparelho, que ele tem um mapa mundi aberto, e você seleciona o país que você está clicando em cima do mapinha. E ele já muda a conversão. Caralho. Eu tenho esse igual aparelho. Aquele lance das regiões dos DVDs? Isso mesmo, regional é isso. Estados Unidos comprar região DVD 4, não adianta, 5, porque no Brasil não vai rodar. Agora não tem mais isso, hoje é tudo. Tudo é universal. Bem, você lembrou uma coisa também que a gente sofria muito também. Esse tag desbloqueado é região 4, é região 5, que era tudo sofrendo dividido. Por causa do PlayStation. Também, não, mas ali era porque era bloqueado. Tem a diferença é porque eu sou viciado em videogame também. É porque ali era uma outra coisa, porque para você ter acesso aos originais era... Caro pra caralho. Né? Não dava. Não Aí que entrava as locadoras. Mas a gente tava falando do teu início. Sim. Lá, que daí você foi enfiar o dedo no capacitor do micro-ondas. Aí trabalhando com o teu pai. Aí, auxiliando, comecei a desmontar algumas coisas, aí levei esse choque com o micro-ondas e começou. Aí troca transformador de
Aqueles sons antigos, Gradiente JVC. Uhum. O som Aiva, adorava mexer com o som Aiva. Cara. E a Aiva dava um problema do caralho, Nossa, aquele né? carrossel de 5 CDs. Eu tinha aquilo, eu tinha um Aiva de 3 CDs. Aquilo pelinha, o de 5 CDs. Quando eu entrava lá, aí meu pai já olhava pra mim assim, que o óculos dele até brilhava, assim. Ele, filho, então, isso daí, né? Você já sabe, né? Troca as correias do SDEC. Troca a correia do sistema de gaveta, porque o som Aiva era incrível. A gaveta sempre travava. Você digitava, ela vinha assim. Você ia pulando, né? Aí você colocava os 5 CDs, ela... Meu Deus do céu. E quando o pessoal resolvia colocar a caixa de som do lado do som? Gente, isso não... Por causa da vibração? Gente, caixa de som em som assim é só pra monstruário, caramba. Você não Sério? tem... É sério, você não pode colocar. Como é que tá a sua água aí? Vou mais um pouquinho. Longe da câmera. Valeu. Completou. Aí o que acontece? Você não pode deixar a caixa de som do lado do som. É claro, tem aqueles sons mais antigos que engatavam no outro, mas ele não tinha aquela potência. Uhum. Mas aquele som que tem a caixa de madeira mais pesadinha, você pode ver que ele não tinha aquele lance de engatar, ficar fixo. Sim, não, era só. Nas lojas é a coisa mais bonita, parece um Transformers, né? Aquelas caixas grandonas ali, o som no meio. Porque você aumenta o som, a batida ali não tinha o DualShock, né? Que eles falavam para estabilizar o som. Aí a leitura ficava pulando. Teve um caso muito engraçado de uma cliente. Troquei a leitura ótica, eu lembro até hoje o código da leitura. KSS 213. Pessoal, pode colocar no Google depois aí, leitura ótica, KSS 213. O leitorzinho laser? É o leitor laser, ali o cabeçote. Aí trocava aquilo ali, lindo na bancada, dava tapa do lado da mesa ali, o som normal, liso. Aí a cliente, tá pulando, a gente vai escutar o som aqui, quando aumenta o volume começa a pular o CD e tudo mais. Aí eu tive que ir lá, né? Eu tava com... Pra entender o que tá acontecendo. Tava com 16 anos, aí já fazia atendimento na casa já. Aí fui lá com a pranchetinha pra avaliar. Aí eu vi aquele som com aquelas caixas do lado, aí eu falei, a senhora pode dar play pra mim? Aí colocava aquela Zé Ramalho ali no máximo ali, puf, puf, pulando. Falei, posso colocar as caixas um pouco afastadas? Aí eu coloquei nem 1 metro de distância. Só Pode aumentar. Ali. Ai, você arrumou. Eu falei, não, ó, vamos lá. O início era o quê? A leitura ótica realmente estava ruim. Você dava play, ficava quase 3 horas para dar início. Que era um dos defeitos que realmente a leitura estava gasta. Agora, sobre o pular, mesmo com a leitura velha, a leitura nova vai pular por causa da vibração. Olha que Você entendeu? Então, assim, muitas vezes é a questão do viagem. uso mesmo. Sabe que eu lembro que eu tinha? Eu tinha um som Aiva desses, de 3 CDs. Nossa, era muito power, muito pancada, assim. E aquele gráfico bonito, Nossa, piscando. ficava pulando lá, assim, cara. Era, nossa, coisa de criança para adolescente, assim. Porque o meu irmão mais velho, que era louco por sistemas de som, essas coisas. E a gente tinha um CD, que era um CD limpador de cabeçote. Sim, e teste de áudio. Caixa ele tinha a esquerda, escovinha, isso. e ele girava, daí ele limpava, e depois vinham as músicas para você testar o áudio. Cara, que loucura. Ele dividia, ele falava testes, caixa esquerda, frontal. Caixa, e funcionava. Fazer os phases, né? Cara, é muito louco. Funcionava mesmo? Aquela escovinha lá? Sim, porque a leitura ótica, ela tinha um batimento. Então, ela identificava uma faixa maior de tempo para ela ficar alta, e a escovinha só passando ali. Olha, que da hora. Porque eu lembro que falava assim, neste momento, o seu sensor óptico já está limpo. Funcionava. Funcionava, porque era um equipamento que chamava muita poeira, porque o kit da época era TV de tubo e som Aiva. E a TV de tubo, por ela ser estática, ela tem aquele tubo ali, quem nunca ligou uma TV perto para ver os pelinhos grudar, né? Arrepiado. Então, assim, ela chamava muita poeira. Então, assim, quem estava próximo sempre ficava. E é daquele kit que toda a sala tinha, aquelas estantes grandona, funda, que acumulavam pó, que era uma maravilha. Aí botava as caixas ou lá embaixo, ou lá em cima. Tanto que a maioria das estantes novas veio com um lugar certo para colocar as caixas. Não era do lado do som. Era uma caixa aqui, uma caixa ali, e o som no meio do lado da TV. É verdade. Aí eles começaram a planejar isso também. Porque não dava para deixar a caixa do lado do som.
Cara, é cada coisa. E uma situação engraçada do meu início também. Mais uma vez no micro-ondas. Uma senhora levou o micro-ondas lá pra arrumar. O micro-ondas estava tão limpo que eu não precisava segurar ele. Só de fazer assim, ele grudava em mim. Nossa! Juro! Aqueles micro-ondas que fica do lado do fogão, acumulando gordura. Fazia assim, ó, ele já grudava. Aí passamos o orçamento, era sempre a mesma coisa, capacitor e magnetron, que era o que mais dava defeito. Aprovou o orçamento, e na época não existia o Vanish. Era um produto que o pessoal vendia para clarear gabinete de CPU. Sim, era uma pasta. Uma pasta que limpava até a alma, aquilo ali. Lá devia ter ácido sulfúrico naquela porra lá. Meu, não sei o que era. É baba de comodo aquilo ali. Ele limpava Baba tudo. de comodo. Aí, meu pai falou assim, filho, usa a pastinha mágica lá, deixa ele limpinho. Cara, de bege ficou branco. Nossa, ficou lindo. Que nojo que devia estar Aí aquilo, não, cara. eu usei estopa pra limpar, porque o pano não dava pra reciclar ele de volta. A estopa já limpava e já jogava no lixo, porque não dava. Aí foi lá, levamos o micro-ondas, instalamos, e quem tava na época era auxiliar da senhorinha lá. Essa senhora chegou, ligou na eletrônica, causando um caos. Trouxeram o micro-ondas errado. Isso mesmo. Vocês trouxeram o micro-ondas Meu é amarelo, esse aqui é branco. Tipo isso. Já ganhou, foi exatamente isso. Aí a filha dela ligou, falando que ia processar, não sei o quê. Eu falei, a senhora tá com essa na mão? Vê se o número que sai bate. Até eu fiquei com dúvida, né? E meu pai que tava tomando a frente, bateu. Então, olha, naquela época não tinha como mandar foto, como hoje tem. Me liga via vídeo, não. Era tudo pessoalmente. Meu pai levou a sacola com as estopas, tudo. Ele falou assim, olha, a gente limpou. Porque não tinha fotos naquela época. Meu, hoje é muito mais fácil as coisas. Tanto que a gente leva as coisas lá, a primeira coisa, já tinha foto. Aí ele foi lá, levou a estopa e falou, então, o que a gente fez a mais, a gente limpou de cortesia. O micro-ondas tá limpar. Aí ela entendeu. Cara, olha que viagem. Não, cara, é cada coisa. E câmera suja? Aparece. Tem uns porcão aí. Não, cara, esses dias o mesmo... porco ou até não, quando acontece um acidente, assim, alguma coisa, tipo, cai no chão. Tem gente que é negligente mesmo. Tá vendo que o equipamento tá precisando encostar, sabe que a ferramenta o ganha-pão dele, mas ele não limpa uma tela. Cara. Teve um caso curioso numa câmera que tem a tela touch, e a tela touch dele tava mexendo sozinho lá, que nem um louco, um fantasminha apertando. Aí ele lá conversando comigo e eu lá... Pra você ter uma ideia, eu peguei até isoforme, sabe? O álcool isopropílico? Não, aquele da embalagem laranja, é isoforme mesmo. Sim, desinfetante. Usei no algodão lá e tô lá, ele conversando comigo, relatando o defeito dele, e eu limpando a tela dele, que até gripava o algodão, assim, desfiava. Cara. Aí eu limpando a tela dele, minha tela tem um estoque fantasma. Eu falei, liga a tela de novo aí. Nossa, Rambinho, parou. Aí eu falei, você reparou o que eu tava fazendo quando a gente tava conversando? Ele, você tava limpando. Então, é sujeira. Cara, que devia ter de gordura corporal, Sim, óleo. a tela tava áspera. Ela tava áspera. Então, quando o pessoal me liga, fala, Rambinho, meu Ronin tá com a tela touch fantasma. Ou minha Pocket, tudo que é touch, você já limpou a tela? Tela de celular mesmo acontece direto com a gente. Sim. Do nada, a gente vai pegar, tá que nem um louco lá. A primeira coisa que a gente faz, a gente fica... Não liga pra ninguém sem querer, pelo amor de Deus, né? Porque touch fantasma em celular, ele nasceu só pra te ferrar. Só pra ligar pra isso. Ele te liga pra aquele BO que não era pra ligar. E vai em cima, assim, ó. É preciso. Cara, mas é nessas horas que, assim, ou eu tenho um excesso de zelo, ou realmente as pessoas são muito desleixadas. Porque, assim, cara, eu pego algodãozinho... Porque se eu vejo que assim, no cantinho, aqui, ela desmonta quase que inteiro. Cara, eu vou limpando, eu gosto de limpar o limpador de terminal e eu tenho medo de passar direto, né? Então eu passo no cotonete, no algodão, passo. Cara, por uma questão de zelo, porque... Tanto que a minha Canon, a fabricação dela é 2007. Eu comprei ela em 2012. Tá zeradinho. Tá zerado, cara. A única coisa assim que tá difícil de achar é que essa parte aqui onde tem os conectores, isso aqui quebrou. Né? Quebrou o conectorzinho aqui. Então, assim, ele tá exposto e eu não consigo mais achar em lugar nenhum do mundo para comprar, porque é uma câmera de 2007. Mas só. Quebrou porque, né, é onde a gente pega, então resseca do uso.
Mas, cara, eu limpo, mas às vezes assim, a gente vai alugar a câmera ou pega emprestado de um amigo, alguma coisa. Nossa, cara, chega a dar nojo às vezes. Aí a gente fica com medo porque, caramba, e agora? O que eu faço? Eu limpo do jeito que tá? Porque sempre que eu vou limpar um equipamento de algum cliente, é que nem meu celular, a memória é só para equipamentos. Quase não tem foto minha ali, é só para equipamento. Porque chega para o cliente, tiro foto do jeito que veio, eu pergunto ainda, posso fazer uma limpeza sem custo para você? Eu pergunto antes. Porque às vezes pode acontecer o caso do micro-ondas. Você entendeu? Meu equipamento não era isso. Aí eu falei, calma, gente. Então, pergunto antes. E aí você saiu do micro-ondas, foi para os sistemas de som. Aí TV, aí foi para VHS, aí DVD. Aí teve a oportunidade de estagiar na câmera 2. Que era para guardar volume, limpar case, limpar tripé. Mas como é que foi você virar pro teu pai? Você tava lá já ajudando. Sim. Falou assim, não, eu quero ser estagiário lá porque quero trabalhar naquela área. É que na real é assim, quando você trabalha só debaixo da asa do pai, você aprende, mas você não cria certas responsabilidades como trabalhar para terceiros. Sim, eu também acho. Porque querendo ou não, você trabalhar com o pai, você tem umas mordomias, você tem umas coisinhas a mais. Tudo bem que ele sempre passou, o que é certo, errado é errado. Mas quando você trabalha com outros ares, você acaba aprendendo outras coisas também. E você deu uma ramelada ali, você vai levar uma bronca, mas não é uma bronca de pai e mãe. É uma coisa que o coração já fica exato. Você fala assim, caralho, fodeu. Você entendeu? Você fica... Não, tipo, ai, pai, foi mal. Mas, não, aí você vai passar um pano, já era, não. É outra história. Ali é outra história. Então, foi a melhor coisa e outra. E com isso, como teve essa mudança também, mais uma vez, toda a área passa pela sua mudança. Os equipamentos, os eletrodomésticos, na época, como eram importados, o pessoal cuidava muito da manutenção deles. Quando começou a criar esse fácil acesso, ele se tornar descartável, que hoje não se arruma mais placas de TV de casa. Você compra e coloca. Tem vários tutoriais no Mercado Livre, no YouTube. E você compra no Mercado Livre. Automaticamente, as eletrônicas convencionais quase não existem. É verdade, é muito difícil, né? Você vê aquelas lojas, um monte de TV empilhada. Não tem, quase não existe. Então, assim, aí com essa transição que eu tive, eu consegui auxiliar meu velho. Quando a oficina dele tava, mais ou menos, eu já tava criando o nome. Puta, que massa, então, cara. assim, foi uma gangorra ali. Aí ele ficou com a gente até 2012, que aí já tem um tempinho que ele descansa. Mas você já tinha esse interesse de trabalhar na área de câmeras, na área de cinema? Não, na real, assim, meu interesse sempre foi eletrônica. A eletrônica em si, aí despertou. Aí veio... Quero ir lá. Aí veio esse efeito dominó. Mas, na real, o primeiro intuito era aprender coisas novas sem estar com o olhar do pai. Entendi. Entendeu? Eu saí da minha área. Cara, eu vou te falar que requer um amadurecimento, assim, muito grande para chegar num tipo de raciocínio desse. Mas... E porque assim, é muito mais fácil, é muito mais cômodo você falar assim, pô, tô com meu pai aqui, tanto na empresa, por que eu vou me arriscar em outras coisas? Tanto que você pode ver que dei continuidade. E a continuidade se expandiu de tal forma como, até voltando para a questão do logo, nomes. Sim. Em 2005, ela já estava comigo. 2003, ele fez uma homenagem para um cliente, o senhor Byron, que ajudou ele muito com alguns equipamentos lá. Ele falou, vou fazer uma homenagem, vou mudar de RBR para Byron. Isso em 2002. Aí em 2005, eu reabri a RBR que eu precisava de notas. Aí eu reabri a RBR para mim, mas para cinema. Mas a RBR de 90, desde aquela época. Então teve a transição de 90 até 2002. Aí ela ficou stand-by de 2003, 2004. 2005 ela voltou. Só que voltou para mim como cinema. E nesse intervalo que ele fez essa homenagem pro Sr. Byron, que também descanse em paz, ele ficou com a Byron até 2012, quando ele ainda estava vivo. Em 2018, eu reabri a Byron. Que é a locadora. Que é a locadora. E fiz uma homenagem pro meu Bulldog, que eu perdi na pandemia. Que é o logotipo da Byron Locações. Que é o Joquinha, meu Bulldog, e a Byron Locações. Então, assim, além de manter
o nome da RBR. Cara, que Que fantástico. abriu da Byron e fazendo uma homenagem pro meu Bodog. Porra, que massa, que maravilhoso, cara. Aí eu fiz isso. Então, assim, consegui zelar o nome das lojinhas lá dele. E você sentiu que, assim, que é muito louco. Você tá trabalhando com TV, tudo bem, tá consertando TV, microsystem, VHS, DVD, e partir para essa linha mais de câmera. Uhum. Bom, é claro que a eletrônica é uma só, né? É, universal. É universal, uma né? linguagem só. É só o modo como ela tá empregada ali, Sim, né? e a pressão onde ela está sendo exercida, que nem... Tem uma diferença de você consertar um aparelho de DVD e uma câmera que o bicho tá pegando, né? Aqui nem o pessoal de produção aqui mandando mensagem com letra vermelha. Calma aí, bombando, gente. tá bombando. Aí tem essa diferença. A única coisa que muda é isso. Que é a pressão que é colocada em cima daquele item. Entendi. Tem coisa que o pessoal... Rambinho, eu vou ter filmagem final que semana. Preciso disso. Eu falei, calma, gente, que pra mim meia-noite é dia. Então fica tranquilo. De noite, pra mim é quando ainda flui mais. Pois é, você gosta muito de trabalhar de noite, né? É, melhor coisa. Eu brinco ontem mesmo. Pelo silêncio, pela concentração. Cara, O teu celular não vai estar é o celular e a bombando. campainha, dá aquele time. Ontem mesmo eu tava lá com a minha esposa, deu 18 horas, falei, agora eu vou subir pra trabalhar de verdade. Ficamos até 1h da manhã. Pra quem não sabe, é 2 ou 3 andares? Térreo 2. São Térreo mais 3, 2. E aí o Rambinho fica lá em cima, aí você chega, Aí desce a escada, aí sobe. desce, conversa, bate um papo, conta uma porque piada, toma um café, que come um acontece? docinho. E Esse aí depois você contato tem que ter. sobe. Tem que ter. Tem isso que ter. é. Já teve caso de amigos falar, Rambinho, você tem que colocar uma divisão e deixar só atendimento. Aí eu falei, no dia que fizer isso, eu paro de trabalhar. Não, exato, porque Eu assim, paro, é, paro. é você que vai acalmar o cara que tá lá Eu desesperado. quero entender a situação, saber se é algo que realmente eu tenho que dar aquela furada de fila, porque eu tenho que obedecer a fila. É claro, eu tenho equipamentos que tá refém de peças. Opa, esse aqui não tem que fazer, enquanto a peça tá vindo, eu vou adiantar outro. Exato. Agora, quando eu vejo o cara segurando o equipamento na mão, cara, só tenho esse, aí é uma locadora que tem outros... não que eu não tô menosprezando a locadora em si, mas eu sei que a locadora consegue ainda agir de uma outra forma. Mas é aquela pessoa que só tem aquele. Exato. Esse cara tá fudido. Né? Entendeu? E eu sou muito julgado por isso. O pessoal fala, pô, bem meu equipamento. Eu falo, cara, então, eu sei que você ainda consegue se virar, mas aquela pessoa ali ainda não tem. Aí eles falam assim, mas você tem que ser profissional. Eu falei, eu sinto que eu tô sendo profissional. Eu tô agindo dessa forma. Não que o seu equipamento tá jogado no canto, mas eu vou fazer, só tô ajudando aquele help ali, porque eu sei que é um caso de emergência. Muitas pessoas vão me julgar e falar assim, isso daí que você tá falando não é ser profissional. Você tem que seguir a fila. Então, tudo bem. Eu estou sendo um péssimo profissional, então não me leve mais nada. Se eu estou seguindo meu intuito e estou fazendo dessa forma, eu não vou mudar. Não vou, porque... E tá indo bem. Uma receita que o bolo tá crescendo, por que eu vou mudar? Cara, e é incrível, porque assim, a gente pode te Vou mandar mudar. mensagem Vou mudar. qualquer hora do dia. É claro, assim, você vai responder. Só não é aquela coisa, tipo assim, tô respondendo agora. Que eu lembro que eu conversei aqui com o Rodolfo Mello, ele é retoucher. E ele fala assim, cara, uma que eu não atendo o celular até às 10 da manhã, por quê? Porque é a hora que eu acordo, tô com os meus filhos, gosto de tomar café da manhã com eles e levar eles pra escola. Sim. E assim, depois das 10, você pode mandar mensagem pra mim até meia-noite. Não tem problema. Só que assim, dificilmente eu vou te responder na hora. Se eu tô ocupado no meio de um tratamento, no meio de um processo meio complicado, eu vou terminar isso. Porque se eu te responder agora, eu vou quebrar uma linha de raciocínio criativa tão grande. Então assim, eu vou te responder. Às vezes não agora. Aí, com você a mesma coisa, né? Às vezes você tá lá com os teus binóculos lá, não sei o quê, soldando, mexendo, abrindo. Você fala assim, pô, vou parar isso aqui pra atender o celular? Não. Olha que eu terminar aqui, aí eu vou tomar um café, comer um negocinho, aí você começa a responder, beleza, isso aqui, não sei o que. Mas assim, você responde, e isso eu acho do caralho, e é isso, que é um tratamento seu. É o carinho que você tem pro cara que tá precisando do equipamento, o carinho que você tem com o equipamento, de dar satisfação, de falar, cara, tá acontecendo isso, assim, Não, então é tem do que caralho, descer. velho. Eu tenho que descer. E teve um caso só que eu não consegui descer, porque o equipamento tava na UTI, tava no meu colo. É uma câmera desmontada. Aí a minha irmã me ligou que eu chamei ela de Piolho. Eu falei, Piolho, avisa aí que eu não vou conseguir descer, mas é só receber. O rapaz não quis deixar o equipamento. Ele não quis.
Caralho, porque não foi você lá receber? Aí, né, eu rolando nos grupos lá, o pessoal, Rambin, a gente te indicou um rapaz e você não quis receber ele. Aí eu falei, gente, calma aí, vamos explicar. Não é que eu não quis, eu tava em momento de operação, eu pedi pro pessoal estar recebendo. Aí ele foi outro dia, conversei com ele, pedi desculpa por não ter descido, expliquei a situação e hoje a gente fez amizade. Mas só que massa, cara. ele entendeu depois da situação. Não é que eu não quis, eu não podia. Exato. É diferente o querer do poder, não né? podia descer. Não é que eu não quis, eu não podia naquele momento. Esses 3 telefones aqui, tem alguns ainda que eu não respondi. Talvez tenha uma semana, um mês. Mas é aquele negócio. Não é porque eu não respondi porque eu não quis. É que quando você tá pra pegar, vem aquela sequência, você fica, ai meu Deus do céu. Aí você lembra de uma outra coisa. Mas assim, eu tento manter esse padrão, tentar responder no máximo. Porque uma coisa que você não pode deixar de passar. Por mais que o equipamento tá lá, aguardando peça aquilo, você não pode deixar de dar uma resposta. Nem que seja a mesma, mas você tem que mostrar, ó, tá comigo, tá em minha responsabilidade, seu equipamento está guardado. Ou ele sai do mesmo jeito que entrou, ou sai melhor. Maravilha. Pior não vai sair. Ele sai do mesmo jeito que entrou, ou sai melhor. Isso é fato. Cara, é por isso que todo mundo te ama, é por isso que todo mundo adora a RBR. E é por isso que todo mundo, quando... Cara, preciso de um lugar pra levar... Tô com esse... Cara, Rambinho, velho. Mas... RBR. E não sei o quê. A gente tenta manter. Aí, uma das coisas que mais assusta é quando o pessoal fala, você é o famoso Rambinho? Isso dá um comichão, porque assim, você levantar o nome é difícil. Sim. Manter é mais ainda. É mais difícil ainda. Você não tem ideia. Não tem um dia que assim, a gente fica preocupado com isso. Eu dou uma olhada lá no Google pra ver como é que tá. Pra ver se não deixei ninguém escapar sem de alguma coisa. Aí eu olho lá no Instagram. Você viu que o pessoal comenta? Eu vejo, cara, é uma das coisas cara. que a gente é o que é pelas pessoas. Sim. Então, assim, se você deixa de responder uma pessoa ou alguma coisa, aquilo deixa mais marcado do que com ela. Sim, com certeza. Parece ser drama de novela mexicana, mas, cara, não. Cada pessoa que passa por lá é importante pra mim. Não, e outras... Importante. Se você vai num restaurante, você come uma comida ruim, fica marcado. Se você vai num médico, você é mal atendido, aquele médico fica marcado. Sim. E isso é pra qualquer coisa. É pra qualquer coisa. Mesmo que você vá num lugar que teve aquela comida ali, que teve um detalhezinho, mas sempre tem aquele cara lá, e aí, tudo bem, não sei o quê. Você fica até meio acanhado de falar, isso aqui tá mais ou menos, mas o cara é tão de boa que... Sabe? Tem isso, cara. Então, assim, muitas vezes o pessoal vai com o equipamento lá, o equipamento não tem nem defeito. Essa pessoa só precisa conversar um pouco e tomar um café. Você vira um psicólogo. Aliás, eu até queria te fazer uma pergunta, e eu juro pra você que vai ser a última, que é uma coisa que essa pergunta eu queria fazer mesmo, porque assim, você percebeu aqui, não é entrevista, é bate-papo, eu gosto do som fluido, mas essa pergunta eu queria te trazer, já porque foi planejada. Porque assim, você é como se fosse um médico. As pessoas só te procuram porque elas estão com puta de um problema. Sim. E elas vão realmente jogar, assim, bens que custam caro em cima de uma pessoa. Apostas de vida. Apostas, exatamente. Porque, assim, eu sei quanto custou, eu sei quantos anos eu trabalhei para conseguir, para poder adquirir. E, então, assim, as pessoas têm uma confiança muito grande e você sempre é esse canalizador de problemas. Como que você trabalha o psicológico disso aí, cara? Cara, é assim, ó. Você dorme bem? Durmo bem. Você precisa de remédio pra dormir? Nada. Ó, uma das coisas que eu procuro fazer é assim. Quando eu tenho um compromisso com uma pessoa para entregar um equipamento de tal, eu procuro fazer o máximo até o limite. Mesmo que ele tá morto lá, eu tô empurrando. Vai, vive. Como é que é? Massagem cardíaca na câmera. Aí quando eu vejo que não dá mesmo, aí eu fico mais aliviado. Agora, quando eu vejo que é algo que eu não dei o meu melhor, eu fico mal. Entendi. Sabe? Aí eu fico Daí fica aquela sensação, tipo, eu poderia ter Cara, azedou meu dia. Mais. Azedou meu dia. Aí eu fico assim, putz, podia ter tentado mais um pouco. Mas graças a Deus isso é poucas vezes. E uma das coisas que eu tenho de hobby é desmontar coisa em casa. Isso me relaxa. O cara passa 18 horas lá na oficina. Isso me relaxa. E volta pra casa pra Às desmontar. vezes eu levo, vamos lá, umas coisinhas simples, vamos lá, uma alfa pra poder desmontar. Aí na que eu vejo, eu já tô desmontando o sensor dela aqui, o conector aqui. Isso me relaxa.
Tô assistindo um filme lá, tô lá... Ou e não se perde com aquele monte de parafuso e detalhezinho? Cara, Ou é costume? Vivência. É vivência? Vivência. Porque eu fico vendo, às vezes eu fico vendo a galera desmontando câmera. Até quando eu levei essa pra você... O Manuel Dixon, bolão. Tem um cara que ele pega... Eu acho que é exatamente essa. E ele vai desmontando inteira. Falou, cara, é tanta partezinha e parafuso, porque esse parafuso é diferente daquele. Eu falo, cara... Vivência. Vivência. Agora, quando eu vou desmontar equipamento novo, eu só desmonto ele das 10 horas da noite. Porque eu sei que ninguém vai me chamar. Aí eu fico em rec, meu olho fica vermelho em rec. Capturando. Sério, eu fico lá, tá capturando, tá gravando Puta direto. Que pariu. É verdade. Porque é o único jeito. É o único jeito. Aí quando eu tô com dúvida, eu olho pra uma parede branca, aperto play aqui e projeto. Aí eu fico, peraí, desmonta essa parte aqui. Sério, tem Mas que você vai desse separando? jeito. Fala, isso aqui Você vai separando. Tá. Aí depois, né, quando é a segunda vez, já é automático. Automático. Mas aquele negócio, o ego derruba você. Uhum. Tá com dúvida? Ontem mesmo eu desmontei um monitor Panasonic de 1760, que tinha um bom tempo que eu não desmontava. Ele tem uma placa de reator fluorescente que usa 3 chicotes coloridos aqui e 3 aqui. Uhum. Aí eu lembrava que esses 2 da ponta era cruzado com os 2 da cima, então não era cinza, rosa e azul. Então, assim, o rosa era pra cá e o cinza pra cá. Aí eu, com dúvida, eu olhando no meu celular, backup de 2014, falei, eu sabia? Olha só. Você entendeu? Então, assim, se a gente vai muito no ego, aquilo ia pegar fogo, porque é reator de lâmpada fluorescente. Os monitores antigos usavam lâmpada fluorescente, usava reator de alta tensão. Olha que loucura. Então, ainda bem eu olhei, doido. Porque senão ia numa tela de 2 contos pro lixo. Nossa. Cara, as apostas lá não dá pra brincar de acertar, risco e acerto. Uhum. Não dá, porque qualquer coisa que tá ali é muita grana. Então, você lida com equipamentos caríssimos. Não né, dá. Ou você faz as coisas consciente do que você tá fazendo, ou você volta uma casa e fala, peraí, deixa eu voltar aqui e ver o que tá rolando, porque é muito risco. E uma coisa que eu acostumei nessa área, mas eu já acostumei, deve ser a mesma coisa contigo. Quando você arruma um equipamento, que você fica com o telefone assim, e aí? Ninguém falou nada. Sabe qual é o sinal disso? Deu certo. Deu certo. Exato. Cara, a nossa área é inacreditável. É muito louca. Se você não recebe elogio, é o melhor elogio. Se você não recebe nenhuma ligação de volta, deu certo. Vai pra casa. Agora, o problema é quando apita. Seu telefone tocando, você fica... Caralho, entreguei a câmera pra ele ontem, ele já tá me ligando. Você entendeu? Deu merda. É batata. Agora, se você não teve nada de resposta, é um sinal. Cara, deu tudo certo, tô aqui. Isso é muito louco. Para finalizar, hoje você tá com assistência de todos os tipos de câmera praticamente? Sim. Seja foto, seja vídeo, tá atendendo. Uhum. Lentes? Lentes algumas, mais lentes de fotografia. Lentes de cinema tem pessoas para indicar. Uhum. Tornearia tem pessoas para indicar também. Uhum. Porque, assim, sem os amigos, sem os parceiros do dia a dia, a gente não é nada. Sim, totalmente. Então, assim, tem um leque grande de amizade de profissionais. E a gente tem para indicar cada um. Às vezes chega um cliente lá com um tripé. Rambinho, tem um tripé. Falei, olha, eu vou te indicar uma pessoa direto porque eu não tenho por que ele querer ganhar em cima. Uhum. Vai no fulano. Tem uma lente. Vai em ciclano. Então, assim, a gente tá bem acompanhado. Tem uma galera boa aí que a gente indica com confiança. Porque trabalhar com indicação, no início foi um pesadelo. Depois você vai amadurecendo, você vai conhecendo para quem você vai indicar, aí você assina embaixo. Fala, vai lá, eu assino embaixo. Então, e flashes Broncolor, que você é a única autorizada no Brasil. Broncolor, e isso eu espalho para todo mundo. Olha, vou te falar, é único. Assim, a desmontagem desse equipamento é uma sensação única, porque você vê que é um negócio muito bem montado, elaborado. Esses suíços... Mas só que, voltando no assunto capacitor, é assustador. Eu lembro do micro-ondas, cara, não tem como. Eu olho o capacitor assim, já fico vendo se não tem nada atrás, que é onde eu posso bater. Onde eu vou cair, né? Bater as costas. Porque o negócio é feio. Rambinho, fala suas redes, cara. Onde que a galera te encontra, além da Clodomiro Amazonas, lá no Itaim? O que mais? Instagram, Face, o Instagram é RBR Assistência, Renato _Rambinho, e tem a RBR Tools, que é para venda também.
venda de acessórios, umas coisas. Tem uns negocinhos assim. legais lá, né? Tem uns mimosinhos lá, umas besteirinhas lá que ajudam, cara. Desde elástico, Massa. cabinho. A gente vai pôr aqui embaixo, então, pra galera seguir. Vai estar na descrição do vídeo também, o Instagram, tanto da RBR, como do Rambinho, como da Byron, como da RBR Tools. Mas eu vou colocar o endereço lá também, pra galera quiser ir lá tomar um café, fazer o Rambinho descer. Até às 18. Até às 18. Rambo, porra, cara, brigadão por ter vindo. Eu que agradeço. Brigadão pelos mimos, moleque, chocolatinho, sucesso. camiseta, boné. E Eu que agradeço, principalmente... já vou estrear com um cafezinho hoje, depois das 18. Principalmente essa baby aqui, que ficou Nossa. ano longe de casa. Essa deu trabalho. Segunda-feira ela vai entrar no pau já, que tem um job pra ela. Já manda ver. Bora, meu. Valeu, Rambo. Meu, eu que agradeço. Obrigadão por ter vindo aí. E vamos nessa. E assim. eu sei que vai soar estranho ou não, mas espero não te ver em breve. É o que eu mais Né? escuto. É o que eu mais escuto. Eu tenho uma das coisas que eu faço lá na minha loja. Eu sempre abro a porta para o cliente voltar. Tem uma coisa que o meu pai ensinou. Ele sempre abre. Eu faço isso Pessoal, também. eu abro para você voltar mais vezes. Aí o cliente fala assim, eu espero não. Boa. Mas a gente sabe que é um jeito divertido de falar assim, ó, eu quero, mas não quero. Exato. Valeu, meu querido. Valeu, pessoal. Ao contrário dele, eu quero que vocês voltem cada vez mais aqui, que temos grandes nomes para vir aí, que já estão fechados. Então, siga, inscreva-se e nos vemos na próxima. Grande abraço. Bora. Valeu, Rambo. Vamos nessa. Até mais. Tchau.